Bom dia, queridos. Uau, Romanos. Que incrível, Romanos. Muito bem. 8º ponto 18. 8º ponto 18, seja bem-vindo. Bem-vinda Priscila, Joyce, Luísa Solange. Olá, Juramar, que está sem voz. Não está com seu microfone ligado. Que incrível, Romanos. Priscila estava acompanhando Romanos aí, Priscila? Que friaca. Sim. Sempre que termina carta de Paulo, né? Carta de Paulo, e que ele faz essa saudação, toda vez eu penso o seguinte, eu falo, cara, isso é Paulo falando com a gente, 2000 anos depois, cara, né? 1900 e tantos anos depois. Paulo falando com a gente. Vivo mesmo. É surreal. Sim, Priscila. Bom dia, gente. Eu tô acompanhando, né? Mas só que eu tô bem atrás ainda, porque a leitura é muito rápida, então estou acompanhando aqui na minha Bíblia. E a gente consegue ver o quanto que essa Bíblia ela é atual, né? O quanto que as coisas que Paulo falou há mais de 2000 anos atrás, como que se encaixa perfeitamente nos momentos que estamos vivendo no dia de hoje, né? Sim. Sim, exatamente isso, né? O não julgamento, né? Ele finaliza aí dizendo sobre isso, né? O acolhimento de todos e tudo, né? E o que eu acho mais incrível, as pessoas não percebem isso, né? É que em nenhum momento Paulo fala sobre catolicismo. Em nenhum momento. A todo momento ele fala sobre a conduta que Cristo, né, que Jesus Cristo deixou como exemplo. É isso que ele fala. E o amor, a não condenação, o caminho reto, íntegro, muito que traz Provérbios, né? Então, e as pessoas confundem isso com dogmas e religiosidade, né? É tão simples, Paulo é tão simples, né? E ele traz esse lugar, né, com uma simplicidade tão precisa, né? Então é isso. Eu acelerei um pouco, né, no sentido do tempo, era para ter acabado amanhã, né? Isso, mas acabamos hoje e tá tudo certo, né? Amanhã a gente lê só o livro e redime o tempo nesse lugar. Alguém quer trazer mais algum comentário? E mais uma coisa que acho que é importante, a ressonância, Joyce, que estava com a gente, não sei se mais alguém, Luísa Solange, eu sei que estava, né? A ressonância com tudo que a gente estava falando no Aliança 559, com isso que Paulo traz. Completamente. A misericórdia, ele fala, ser misericordioso, ser conectado, né? Permanecer nessa conexão, fala sobre os mandamentos, sobre essa questão da lei sagrada, a lei divina, né? Tudo que nós falamos na Aliança 559. Como comunga, né? Como lemos sobre na Torá, o quinto palácio, né? Que fala a respeito do amor e do ódio, tudo conectado, né? Vindo do Aliança 559. Ai, ai, que vida, hein? Vamos à leitura?
Vamos para mais algumas páginas aí. Lúcia Solange. Dê-nos a graça, então. Dê-nos a graça da leitura. Bora lá? Sete. Pais, professores e técnicos esportivos. De onde vêm os mindsets? Nenhum pai ou mãe pensa: que será que posso fazer hoje para prejudicar meus filhos, subverter seus esforços, afastá-los do aprendizado e limitar suas realizações? Claro que não. Pensam: eu faria qualquer coisa, daria tudo para que meus filhos sejam bem-sucedidos. Mas muitas das coisas que fazem têm efeito contrário. Seus prestimosos julgamentos, suas lições, suas técnicas de motivação frequentemente dão um recado errado. Na verdade, cada palavra ou ação manda uma mensagem. Diz às crianças, ou aos alunos, ou aos atletas, como devem pensar a respeito de si mesmos. Pode ser uma mensagem de mindset fixo, que diz: você tem características permanentes e eu as estou avaliando. Ou pode ser uma mensagem de mindset de crescimento, que diz: você é uma pessoa em desenvolvimento e eu tenho interesse em seu desenvolvimento. É notável a sensibilidade das crianças a essas mensagens e o quanto se preocupam com elas. Dinotti, grande estudioso do tema da educação infantil nas décadas de 1950 a 1970, conta uma história. 1. Bruce, de 5 anos, foi com a mãe ao novo jardim de infância. Ao chegarem, ele olhou pinturas nas paredes e disse: quem fez esses desenhos feios? A mãe tratou de corrigi-lo. Não se deve dizer que os desenhos são feios quando são bonitos como estes. Mas a professora sabia exatamente o que ele queria dizer. Aqui, disse ela, ninguém é obrigado a pintar quadros bonitos. Quem quiser pode pintar quadros feios se tiver vontade. Bruce sorriu para ela. A professora tinha respondido a sua verdadeira pergunta: o que acontece com um menino que não sabe pintar bem? Em seguida, Bruce viu um carro de bombeiros de brinquedo quebrado. Pegou e perguntou, num tom de autoridade: quem quebrou este carro de bombeiros? Novamente a mãe interveio: que importa quem tenha quebrado? Você não conhece ninguém aqui. Mas a professora compreendeu. Brinquedos são para brincar, disse ela. Às vezes quebram. Acontece. Novamente sua pergunta tinha sido respondida. O que acontece aos meninos que quebram os brinquedos? Bruce despediu-se da mãe para começar seu primeiro dia no jardim de infância. Não era um lugar onde seria julgado e rotulado. Nunca vencemos nossa sensibilidade a essas mensagens. Há vários anos, eu e meu marido passamos 2 semanas na Provença, no sul da França. Todos foram maravilhosos, muito gentis e generosos. Mas, no último dia, fomos de carro à Itália para almoçar. Ao chegar, encontramos um pequeno restaurante familiar, e lágrimas começaram a correr no meu rosto. Sentia-me tão bem cuidada. Disse a David: você notou como na França, quando as pessoas nos tratam bem, a gente se sente como quem passou em um teste? Mas na Itália não há teste. Os pais e professores que mandam mensagens de mindset fixo são como a França, e os que mandam mensagens de mindset de crescimento são como a Itália. Vamos começar com as mensagens que os pais mandam aos filhos, mas sabemos que essas são também mensagens que os professores podem mandar a seus alunos e os técnicos a seus atletas. Pais e professores, mensagens sobre sucesso e fracasso. Mensagens sobre sucesso. Vejamos quais são as mensagens nos seguintes exemplos. Você aprendeu isso tão depressa. Você é tão inteligente. Olha esse desenho. Marta, ele será um novo Picasso. Você é brilhante. Tirou 10 sem sequer ter estudado. Se você for como a maioria dos pais, achará que são mensagens de estímulo, que aumentam a autoestima. Mas preste mais atenção. Veja se consegue ouvir outra mensagem. São estas que as crianças ouvem. Se eu não aprender alguma coisa depressa, significa que não sou inteligente. Não devo tentar desenhar nada sério, porque vão ver que não sou nenhum Picasso. É melhor eu parar de estudar, ou não vão mais me achar brilhante. Como sei disso? Vocês se lembram do capítulo 3, em que menciono os elogios que os pais dirigiam aos filhos na esperança de estimular a confiança e as realizações? 2. Você é tão inteligente. Você é tão talentoso. Você é um atleta nato. Eu pensei, esperem um instante. Não serão as crianças de mindset fixo as crianças vulneráveis que se sentem obcecadas com isso, a insistência na inteligência ou no talento não faria com que as crianças, todas as crianças, ficassem ainda mais obcecadas? Por isso é que tratamos de estudar esses aspectos. Depois de 7 experiências com centenas de crianças, fizemos as descobertas mais nítidas que já vi. Elogiar a inteligência das crianças prejudica sua motivação e seu desempenho. Como pode ser isso, se as crianças adoram ser elogiadas? Claro, as crianças adoram elogios, e gostam especialmente de ser elogiadas por sua inteligência e seu talento. Sem dúvida, isso as estimula, as faz resplandecer, porém, apenas momentaneamente. No instante em que encontram uma dificuldade, a confiança desaparece e a motivação desce ao mínimo. Se o sucesso significa que são inteligentes, nesse caso o fracasso significa que são burras. Eis o mindset fixo. Aqui fala uma mãe que percebeu os efeitos dos elogios bem intencionados a respeito da inteligência. Quero compartilhar com você minha experiência. Sou mãe de um menino muito inteligente que está na 5ª série. Ele costuma acertar 99% dos testes escolares de matemática, linguagem e ciências, mas tem problemas muito evidentes de autoavaliação. Meu marido, que também é bastante inteligente, acha que seus pais nunca deram importância ao intelecto, e ele exagerou ao compensar isso com nosso filho, ao procurar elogiá-lo por ser inteligente. Ao longo dos últimos anos, suspeitei que isso estava causando problemas, porque meu filho, embora tenha facilmente um desempenho excelente na escola, reluta em aceitar trabalhos ou projetos mais difíceis, como mostram seus estudos, porque poderia não se achar inteligente. Ele projeta uma visão superdimensionada de sua capacidade e de ser capaz de fazer melhor do que os outros, tanto nas atividades intelectuais quanto nas físicas, mas não tenta executar essas atividades porque naturalmente ficaria arrasado se fracassasse. E eis o que diz um de meus alunos da Colômbia, ao refletir sobre sua própria história. Lembro-me de ser frequentemente elogiado por minha inteligência, e não por meus esforços, e aos poucos passei a ter aversão aos desafios difíceis. O mais surpreendente é que isso ia muito além dos desafios acadêmicos e mesmo atléticos, e chegava aos desafios emocionais. Foi essa minha maior deficiência de aprendizado, a tendência a ver o desempenho como reflexo do caráter e, se eu não era capaz de realizar alguma coisa imediatamente, evitar aquela tarefa ou tratá-la com desprezo. Sei que é quase impossível resistir a esse tipo de elogio. Queremos que nossos entes queridos saibam que lhes damos valor e que ficamos felizes com seus êxitos. Eu mesma já caí nessa armadilha. Um dia, cheguei em casa e vi que meu marido, David, conseguirá resolver um problema difícil no qual
Ele já vinha trabalhando havia algum tempo. Antes que pudesse me conter, disse: você é brilhante. Desnecessário dizer que me mortifiquei com o que dissera, e ao ver a expressão de horror em meu rosto, ele tratou de me confortar. Sei que você disse isso pensando no mindset de crescimento. Você quer dizer que procurei estratégias, perseverei, tentei todos os tipos de soluções e finalmente dominei o assunto. É isso mesmo, eu disse, sorrindo carinhosamente, é exatamente isso que eu quis dizer. Os pais acham que podem dar às crianças confiança permanente, como um presente, ao elogiar seus cérebros e seu talento. Não funciona assim, e na verdade tem um efeito oposto. Faz com que as crianças duvidem de si mesmas assim que qualquer coisa se mostrar difícil ou qualquer coisa der errado. Se os pais querem dar um presente a seus filhos, a melhor coisa que podem fazer é ensiná-los a amar. Desafios: ficar intrigados com erros, desfrutar do esforço e se manter aprendendo. Dessa forma, seus filhos não serão escravos do elogio e conseguirão construir e reparar a própria confiança por toda a vida. Envio de mensagem sobre processo e crescimento. Nesse caso, qual é a alternativa aos elogios ao talento ou à inteligência? As palavras de David nos dão uma dica. Uma de minhas alunas esclarece ainda mais. Fui para casa neste fim de semana e encontrei minha irmã de 12 anos felicíssima com sua escola. Perguntei por que estava tão entusiasmada e ela disse: tirei uma nota acima de 100 na prova de estudos sociais. Ouvi-a repetir essa frase mais umas 5 vezes durante o fim de semana. Naquele momento, resolvi aplicar a situação real ao que tínhamos aprendido com suas aulas. Em vez de elogiar sua inteligência ou a nota que obtivera, fiz perguntas que a levaram a refletir sobre o esforço que despendera nos estudos e sobre como ela havia melhorado desde o ano anterior. No ano passado, as notas dela foram baixando ao longo do período escolar, e achei que era importante que eu interviesse e a orientasse na direção correta neste início de ano letivo. Isso significa que não devemos elogiar entusiasticamente nossos filhos quando fazem alguma coisa bem feita? Devemos tentar restringir nossa admiração por seus sucessos? Absolutamente não. Significa apenas que devemos evitar certo tipo de elogio, os elogios que julgam a inteligência ou o talento, ou o elogio que demonstra que estamos orgulhosos por sua inteligência ou talento em vez de estarmos pelo esforço que dedicaram. Podemos valorizá-los o quanto quisermos pelo processo que leva ao crescimento, o que conseguiram realizar por meio de exercícios, estudo, persistência e boas estratégias. E podemos fazer perguntas sobre seu trabalho de forma que reconheçamos e mostremos interesse em seus esforços e suas escolhas. Você realmente estudou para o teste e sua melhora demonstra isso. Você leu o material várias vezes, fez marcações e se testou. Deu realmente certo. Eu gosto da maneira como você experimentou todos os tipos de estratégias no problema de matemática até finalmente conseguir resolvê-lo. Pensou em muitas maneiras diferentes de fazê-lo e encontrou uma que deu certo. Gosto de você ter aceitado aquele projeto desafiador para sua aula de ciências. Vai dar bastante trabalho, fazer a pesquisa, projetar os aparatos, comprar as peças e montá-lo. Garoto, você vai aprender muitas coisas legais. Eu sei que a escola costumava ser fácil para você, e que você costumava se sentir o garoto inteligente o tempo todo. Mas a verdade é que você não estava usando todo o potencial do seu cérebro. Estou realmente animado por você estar abrindo os horizontes e se esforçando para aprender coisas difíceis. Aquele dever de casa era longo e difícil. Admiro a maneira pela qual você se concentrou para terminá-lo. Aquele quadro tem muitas cores bonitas. Fale sobre elas. Você refletiu muito para escrever esse ensaio. Lendo, comecei a entender Shakespeare melhor. A paixão com que você executou essa peça ao piano me traz um sentimento de verdadeira alegria. Como é que você se sente quando a toca? E o que dizer para uma criança que trabalhou duro e não se saiu bem? Gostei do esforço que você colocou no trabalho, mas vamos trabalhar juntos mais um pouco e descobrir o que você não entendeu. Todos temos curvas de aprendizado diferentes. Pode levar mais tempo para você entender isso e se sentir confortável com o material, mas se você continuar assim, vai conseguir. Todo mundo aprende de maneiras diferentes. Vamos continuar tentando encontrar a maneira que funciona para você. Isso pode ser especialmente importante para crianças com dificuldades de aprendizado. Muitas vezes, para elas não é só o esforço que funciona, mas encontrar a estratégia certa. Fiquei estimulada em saber recentemente que, durante seu trabalho de toda a vida com crianças, Ginott chegou à mesma conclusão. Os elogios deveriam tratar não dos atributos da personalidade das crianças, e sim de seus esforços e realizações. Às vezes, as pessoas têm o cuidado de dirigir a seus filhos elogios orientados ao crescimento, mas os inutilizam pela maneira como falam sobre os outros. Já ouvi alguns pais dizerem diante de seus filhos: fulano é um fracassado de nascença, ela tem uma genialidade natural, ou ele tem cabeça de minhoca. Quando as crianças ouvem os pais fazendo julgamentos fixos a respeito de outras pessoas, isso lhes comunica um mindset fixo. E certamente pensam: que eles acham de mim? Essa advertência se aplica também aos professores. Em um estudo, demos aos alunos uma aula de história da matemática, isto é, história sobre grandes matemáticos. Para metade dos alunos, falamos dos matemáticos como grandes gênios que fizeram facilmente suas descobertas na matéria. Bastou isso para lançar os estudantes num mindset fixo. O raciocínio lhes enviou essa mensagem a certas pessoas que já nascem com o dom da inteligência para a matemática e tudo é fácil para elas. E há também o resto como vocês. A outra metade dos alunos, dissemos que os matemáticos eram pessoas apaixonadas por essa matéria e que acabaram fazendo grandes descobertas. Isso levou os estudantes a um mindset de crescimento. A mensagem era: as habilidades e as realizações derivam de aplicação e esforço. É surpreendente a maneira como as crianças percebem essas mensagens em nossas observações inocentes. Mais uma coisa sobre os elogios. Quando dizemos às crianças: que beleza, você fez isso tão depressa, ou veja, você não cometeu nenhum erro, que mensagem estaremos mandando? Estamos dizendo que damos valor à velocidade e à perfeição. Tanto uma quanto a outra são inimigas do aprendizado de coisas difíceis. Se você acha que sou inteligente quando sou rápido e perfeito, é melhor que eu não aceite nenhum desafio. Mas o que devemos dizer quando as crianças terminam uma tarefa? Por exemplo, problemas de matemática, com rapidez e perfeição, devemos negar-lhes os elogios que merecem? Sim. Quando isso acontece, digo: ora, acho que isso foi fácil demais. Desculpe por ter feito você perder seu tempo. Vamos fazer alguma coisa com a qual você realmente possa aprender. Dando confiança às crianças. Como se faz para que uma criança se sinta segura antes de uma prova ou de uma apresentação? Elogiar a inteligência ou o talento tem efeito negativo. Elas simplesmente terão mais receio de demonstrar alguma deficiência. Cristina era uma aluna do ensino médio realmente inteligente que, no entanto, ia mal nas provas, o que a envergonhava muito. Sempre estudava, sempre sabia a matéria, mas, cada vez que chegava a hora da prova, ficava tão tensa que lhe dava um branco. Suas notas eram ruins. Ela decepcionava os professores. Os pais se ressentiam. E as coisas ficavam cada vez piores, à medida que se aproximavam os testes de aptidão para os cursos universitários, aos quais as faculdades que ela desejava cursar davam enorme valor. Na noite anterior a cada prova, os pais, vendo sua aflição, procuravam inspirar-lhe confiança. Veja, você sabe que é inteligente, e nós sabemos que isso é verdade. Você já passou. Fique tranquila. Apoiavam-na da maneira que sabiam, mas, na verdade, só estavam aumentando os riscos. Que poderiam dizer em vez daquilo? Deve ser horrível sentir que todos estão colocando você à prova, e que você não pode demonstrar sua capacidade. Queremos que você saiba que não a estamos avaliando. Nós nos importamos com o seu aprendizado e sabemos que você aprendeu a matéria. Estamos orgulhosos porque você perseverou e continuou aprendendo. Mensagem sobre fracasso.
Elogiar o sucesso deveria ser o menor de nossos problemas, não? O fracasso parece ser tema muito mais delicado. As crianças podem já estar se sentindo desestimuladas e vulneráveis. Vamos mudar de foco e examinar desta vez as mensagens que os pais podem enviar em caso de fracasso. Elizabeth, de 9 anos, foi a sua primeira competição de ginástica. Esguia, flexível e cheia de energia, tinha boas características para esse esporte e adorava praticá-lo. Naturalmente ficou um pouco nervosa com a ideia de competir, mas era boa ginasta e estava confiante de que se sairia bem. Já tinha até escolhido o lugar adequado em seu quarto para exibir o troféu que ganharia. Na primeira prova de exercícios no solo, Elizabeth foi a primeira a se apresentar. Embora tenha feito um bom trabalho, as notas de algumas outras meninas foram mais altas e ela perdeu. Também esteve bem nas demais provas, mas não marcou pontos suficientes para vencer. No final da competição não ganhará. Nenhum prêmio estava arrasada. O que fariam vocês se fossem os pais de Elizabeth? 1. Diriam a ela que, na opinião de vocês, ela tinha sido melhor. 2. Diriam que foi roubada e que certamente deveria ter ganhado um prêmio. 3. Assegurariam que a ginástica não é tão importante. 4. Diriam que ela tem capacidade e certamente vencerá da próxima vez. 5. Diriam que ela não mereceu vencer. Em nossa sociedade, há uma forte mensagem sobre a forma de aumentar a autoestima das crianças, e a parte principal dessa mensagem é: protejam-nas do fracasso. Embora isso possa ajudar no problema imediato do desapontamento da criança, pode ser prejudicial a longo prazo. Por quê? Vejamos as 5 reações possíveis do ponto de vista dos Minsets, e ouçamos as mensagens. A primeira: vocês acharam que ela foi a melhor, é basicamente insincera. Ela não foi a melhor, vocês, os pais, sabem disso e ela também. Isso não oferece a ela um caminho para se recuperar nem para melhorar. A segunda foi roubada. Coloca a culpa nos outros, quando, na verdade, o problema foi o desempenho dela e não dos juízes. Querem que ela cresça culpando os outros por suas deficiências? A terceira, afirmar que a ginástica não é tão importante, a ensina a desvalorizar algo em que ela não obtenha sucesso imediato. Será essa a mensagem que realmente desejam mandar? A quarta, ela tem capacidade, talvez seja a mais perigosa de todas. A capacidade pode nos levar automaticamente aonde desejamos ir? E se Elizabeth não ganhou essa competição, por que ganharia a próxima? A última opção, dizer que ela não mereceu, parece ser cruel, nas circunstâncias. E naturalmente vocês não a diriam com essas palavras. Mas é mais ou menos o que o pai dela, numa atitude para seu crescimento, disse à filha. Eis o que ele realmente disse. Elizabeth, sei como você se sente. É muito desalentador ter grandes esperanças, fazer o melhor possível e não vencer. Mas, na verdade, você ainda não se esforçou suficientemente. Havia muitas meninas que praticam ginástica há mais tempo que você e que se esforçaram muito mais do que você. Se isso é algo que você realmente deseja, então é preciso fazer mais esforço para conseguir. O pai também disse a ela que, se quisesse praticar ginástica somente para se divertir, não haveria problema. Mas se quisesse ganhar as competições, seria preciso se dedicar mais. Elizabeth levou isso a sério e passou muito mais tempo treinando e aperfeiçoando seus movimentos, especialmente aqueles em que se sentia menos competente. Na competição seguinte, havia 80 meninas de toda a região. Elizabeth ganhou 5 troféus nas provas individuais e foi a campeã na contagem geral, levando para casa uma enorme taça. A esta altura, o quarto dela está tão cheio de troféus que é difícil ver as paredes. Essencialmente, o pai dela não apenas disse a verdade, mas também a ensinou a aprender com seus fracassos e a fazer o necessário para ter sucesso no futuro. Mostrou compreensão com a decepção dela, mas não a estimulou falsamente, o que somente acarretaria mais desapontamentos no futuro. Conheço muitos técnicos que me perguntam o que aconteceu com os atletas que querem ser treinados, para onde foram. Muitos deles lamentam o fato de que, quando dão algum feedback corretivo aos seus atletas, eles reclamam que sua confiança está sendo abalada. Às vezes telefonam para casa e se queixam para os pais. Parecem querer técnicos que simplesmente lhes dirão como são talentosos e nada mais. Os técnicos dizem que nos velhos tempos, depois de um jogo da liga infantil de beisebol ou de futebol mirim, os pais costumavam analisar o jogo na volta para casa e dar dicas técnicas úteis. Hoje, na volta para casa, eles dizem que os pais colocam a culpa pelo mau desempenho e a derrota na partida nos técnicos e juízes. Não querem abalar a confiança dos filhos culpando-os. Mas, como no exemplo da Elizabeth, crianças precisam de feedback honesto e construtivo. Se ficam sempre protegidas, não aprenderão bem. Encararão conselhos, coaching e feedbacks como algo negativo e danoso. Não fazer críticas construtivas não é bom para a confiança das crianças. Prejudica seu futuro. Crítica construtiva. Ainda as mensagens sobre fracassos. Sempre ouvimos a expressão crítica construtiva, mas não é meio óbvio que as pessoas acreditam que a crítica que fazem aos filhos seja construtiva? Por que criticariam se não achassem que seria útil? No entanto, grande parte das críticas nada tem de útil. São cheias de julgamento sobre a criança. Construtiva significa capaz de ajudar a criança a reparar alguma coisa, apresentar um produto melhor, trabalhar de maneira melhor. Billy fez rapidamente o dever de casa, saltando várias perguntas e respondendo a outras abreviadamente, de maneira desleixada. O pai ficou zangado. É isso o seu dever de casa? Você não consegue nunca fazer certo? Ou você é burro ou irresponsável? Qual dos dois? A mensagem questionava a inteligência e o caráter do filho, e ao mesmo tempo, dava a ideia de que os defeitos eram permanentes. Como poderia o pai exprimir sua frustração e seu desapontamento sem menosprezar os atributos do filho? Eis aqui algumas maneiras. Filho, fico realmente zangado quando você não faz todo o dever. Quando acha que pode completar isso? Filho, há alguma coisa que você não compreendeu bem no dever? Quer que eu veja com você? Filho, fico triste quando você perde uma oportunidade de aprender. Você é capaz de pensar numa forma de fazer isso de maneira que aprenda mais? Filho, esse dever parece realmente chato. Estou do seu lado. Pode pensar numa maneira de torná-lo mais interessante, ou vamos tentar encontrar uma forma de reduzir a dificuldade mesmo assim. Cumprir bem a tarefa. Você tem alguma ideia? Filho, você se lembra de quando lhe falei que as coisas chatas nos ajudam a aprender e a nos concentrar? Esta realmente vai exigir toda a sua capacidade de concentração. Vamos ver se você consegue se concentrar durante todo o dever. Às vezes, as crianças julgam e rotulam a si mesmas. Ginote fala de Philip, de 14 anos, que estava trabalhando num projeto com o pai e acidentalmente espalhou pregos pelo chão. 3 olhou o pai com cara de culpado e disse: Philip, puxa, sou muito desastrado. Pai, isso não é o que se diz quando deixamos cair os pregos. Philip, o que é que se diz? Pai, disse, os pregos se espalharam, vou recolhê-los. Philip, só isso. Pai, só isso. Philip, obrigado, pai. As crianças aprendem as mensagens 4. As crianças de mindset fixo nos informam que recebem constantemente mensagens de julgamento vindas dos pais. Dizem achar que suas características estão sendo avaliadas o tempo todo. Perguntamos a elas: suponha que seus pais se oferecessem para ajudar você com os deveres escolares. Por que fariam isso? Elas responderam: o verdadeiro motivo é que eles queriam verificar se eu estava sendo inteligente ao fazer o dever. Perguntamos: suponha que seus pais ficaram contentes porque você tirou uma boa nota. Por que seria isso? Responderam: ficaram contentes em saber que sou inteligente. Perguntamos: suponha que seus pais conversassem sobre o seu desempenho quando você fosse mal em alguma coisa na escola. Por que fariam isso? Responderam: poderiam estar preocupados que eu não estivesse entre os mais inteligentes da turma, e eles acham que notas ruins querem dizer que não sou inteligente. Assim, cada vez que alguma coisa acontece, essas crianças ouvem uma mensagem de julgamento. Talvez todas as crianças achem que os pais as julgam. Não é isso que os pais fazem, reclamam e julgam. Não é o que os estudantes de mindset de crescimento pensam. Eles acham que os pais estão simplesmente procurando estimular o aprendizado e os bons hábitos de estudo. Eis o que dizem sobre a motivação dos pais.
P. Suponha que seus pais se oferecessem para ajudar você com os deveres escolares. Por que fariam isso? R. Querem ter certeza de que aprendi o máximo possível com os trabalhos da escola. P. Suponha que seus pais ficaram contentes porque você tirou uma boa nota. R. Ficaram contentes porque uma boa nota significa que eu realmente trabalhei com dedicação. P. Suponha que seus pais conversassem sobre seu desempenho quando você fosse mal em alguma coisa na escola. R. Querem me ensinar meios de estudar melhor no futuro. Mesmo quando se tratava da conduta ou dos relacionamentos dos filhos, os de mindset fixo se sentiam julgados, mas os de mindset de crescimento se sentiam ajudados. P. Imagine que seus pais ficaram zangados quando você não fez o que eles pediram. Por que agiram assim? Criança de mindset fixo. Eles ficaram preocupados achando que eu poderia ser uma criança ruim. Criança de mindset de crescimento. Queriam me ajudar a aprender maneiras de melhorar da próxima vez. Todas as crianças se comportam mal. As pesquisas mostram que as crianças pequenas fazem alguma coisa errada a cada 3 minutos. Essas ocasiões servem para julgamento de seu caráter ou para ensinar. P. Imagine que seus pais ficaram tristes quando você não compartilhou as coisas com as outras crianças. Por que reagiram assim? Criança de mindset fixo. Acharam que isso mostrava o tipo de pessoa que eu sou. Criança de mindset de crescimento. Querem me ajudar a aprender melhores aptidões para me dar melhor com as outras crianças. As crianças aprendem muito cedo essas lições. De 1 a 3 anos de idade, já recebem essas mensagens de seus pais, e aprendem que seus erros são passíveis de julgamento e punição. Ou aprendem que seus erros são ocasiões para sugestões e aprendizado. Eis um menino de jardim de infância que jamais esqueceremos. Ponto 5. Você conhecerá diferentes mensagens que ele recebeu de seus pais. A situação é a seguinte: ele escreveu alguns algarismos na escola, havia um erro, e ele agora nos diz como os pais reagiriam. Mãe: oi, por que você está triste? Menino: eu dei à professora alguns números e pulei o 8, e agora estou triste. Mãe: bem, você pode fazer uma coisa para ficar mais alegre. Menino: o quê? Mãe: se você disser à professora que procurou fazer o melhor possível, ela não vai ficar zangada. Voltando-se para o pai: nós não estamos zangados, não é? Pai: claro que estamos. Filho, é melhor você ir para o seu quarto. Eu gostaria de poder dizer que o menino deu mais atenção à mensagem construtiva da mãe. Mas em nosso estudo, ele pareceu aceitar a mensagem julgadora do pai, que o diminuía por seu erro e não apresentava nenhum plano para corrigi-lo. Pelo menos, ele recebeu a mensagem da mãe sobre seu esforço, que talvez lhe possa ser útil no futuro. Os pais reagem imediatamente ao comportamento dos filhos e o reinterpretam. Uma mãe novata procura amamentar o bebê. A criança chora e não aceita o seio, ou então mama um pouco, desiste e chora. O bebê é teimoso, deficiente. Afinal, mamar não é um reflexo nato. Os bebês não deveriam mamar naturalmente. Qual é o problema do meu filho? Uma mãe novata nessa situação me disse. Inicialmente fiquei realmente frustrada, mas depois me lembrei de seu trabalho. Fiquei falando com a criança. Nós dois vamos aprender como fazer isso. Sei que você está com fome. Sei que é frustrante, mas estamos aprendendo. Essa maneira de pensar me fez ficar tranquila e me permitiu guiar o bebê até que tudo deu certo. Também me fez entender melhor minha filhinha, para que pudesse lhe ensinar outras coisas também. Não julgue, ensine. É um processo de aprendizado. As crianças transmitem as mensagens. Outra maneira de percebermos que as crianças aprendem essas mensagens é que podemos ver como elas as transmitem. Até mesmo crianças muito pequenas passam adiante o que aprenderam. Perguntamos a Dá crianças uma da seguinte: que conselho você daria a uma criança da turma que está com problemas em matemática? 6 eis o conselho de Compartilhe. Isso. Queridos, acho que chegou mais gente aqui. Giza, seja bem-vinda, Giza, querida. Brasília Bom dia, também. bom dia. Bom dia a todos. Olha, aqui nós precisamos deixar uma ressalva clara, porque o que ele está dizendo aí é que precisa educar. Você precisa direcionar, e direcionar de uma forma inteligente. Isso. A criança vai ter uma conduta, você precisa direcionar essa conduta. Seja no fracasso ou no sucesso. Qualquer uma das duas precisa, de uma forma racional, direcionar esse lugar. Se é o sucesso, dizer, não é sempre que você vai ter sucesso. Você pode sempre alcançar esse lugar, isso é uma meta. Né? Se é um fracasso, olha, isso aqui é só um teste e correção. Corrige e faz de novo, que você vai ter êxito. Você precisa corrigir aquilo, enfim, racionalmente. Agora, ele não traz um componente essencial aí, que é o amor. Eu não sei se ele vai trazer isso depois, mas me parece que não. Que ele está só no mind, no pensamento. Né? E é muito importante essa criança ser acolhida no fracasso e no sucesso. Ela se sentir amada. Isso na medida, dizer, eu estou aqui com você, você ganhando, você perdendo, porque você está numa experiência e está tudo bem, não tem nenhum problema. Isso não vai fazer com que eu te ame mais ou te ame menos. Isso não tem nada a ver com esse lugar que você está vivendo e experienciando. Isso é muito importante. Muito importante. Tá bem? Vamos continuar? conselho de uma criança de mindset de crescimento. Você desiste muitas vezes? Pensa um minuto e depois desiste? Nesse caso, você deve pensar por muito tempo, talvez 2 minutos, e se não conseguir, deve ler o problema outra vez. Se não conseguir, deve levantar a mão e perguntar à professora.
Não é excelente? O conselho das crianças de Mindset Fixo não foi tão útil. Como no Mindset Fixo não há receita para o sucesso, o conselho delas tende a ser curto e doce. Sinto muito, disse uma dessas crianças, como se desse suas condolências. Até mesmo as crianças de colo são capazes de passar adiante as mensagens que recebem. Mary May e Carol George fizeram um estudo sobre crianças maltratadas, que haviam sido julgadas e punidas pelos pais por terem chorado ou se comportado mal. Os pais muito severos frequentemente não compreendem que o choro dos bebês é sinal de que precisam de alguma coisa, ou de que não são capazes de parar de chorar se receberem uma ordem para isso. Em vez disso, consideram a criança desobediente, teimosa ou chorona. May e George observaram crianças maltratadas, entre 1 e 3 anos de idade, na creche que elas frequentavam, analisando suas reações quando outras crianças choravam. Muitas vezes, elas se zangavam com as que choravam, e algumas tentaram até mesmo bater nelas. Tinham recebido a mensagem de que criança que chora deve ser julgada e punida. Frequentemente pensamos que a herança dos maus tratos só é transmitida a outras pessoas quando as vítimas se tornam pais. Mas esse surpreendente estudo mostra que as crianças aprendem cedo as lições e agem de acordo com elas. Como reagiam as crianças que não tinham sido vítimas de abusos quando um coleguinha chorava? Mostravam compreensão. Muitas se aproximavam para ver o que estava acontecendo e procurar ajudar. Os castigos não são educativos? Muitos pais acham que, quando julgam e punem, estão ensinando, como na frase costumeira: vou te dar uma lição que você nunca vai esquecer. O que estão ensinando? Ensinam aos filhos que, se contrariarem os valores ou as normas dos pais, serão julgados e castigados. Não estão ensinando os filhos a pensar sobre as questões, chegar sozinhos a decisões éticas e maduras. E é muito possível que não estejam ensinando aos filhos que os canais de comunicação estão abertos. Alissa, de 16 anos, disse à mãe que ela e as amigas queriam experimentar bebidas alcoólicas. Será que a mãe poderia convidá-las para um coquetel? À primeira vista, isso pareceria um absurdo. Mas eis o que Alissa queria dizer. Ela e as amigas tinham ido a festas onde havia bebidas, mas não queriam experimentá-las num ambiente em que não se sentissem seguras e sob controle. Também não queriam dirigir o carro de volta para casa depois de beber. Queriam experimentar em um ambiente supervisionado com a permissão dos pais, para que pudessem vir buscá-las depois. Não importa saber se os pais de Alissa concordaram ou não. Eles discutiram bastante o assunto. Foi uma conversa muito mais instrutiva do que a que resultaria de uma negativa indignada e raivosa, que representasse um julgamento. Isso não significa que os pais com mindset de crescimento façam a vontade dos filhos e os mimem. Nada disso. Eles estabelecem padrões elevados, mas ensinam aos filhos como atingi-los. Dizem não, mas de maneira justa, pensada e respeitosa. Da próxima vez que você se vir em posição de castigar, pergunte a si mesmo: qual a mensagem que estou mandando? Vou julgar e castigar? Ou vou ajudar a pensar e aprender? Os mindsets podem ser uma questão de vida ou morte. É claro que os pais desejam o melhor para os filhos, mas, às vezes, os colocam em perigo. Como diretora do programa de graduação de meu departamento na Colômbia, vi muitos estudantes em dificuldade. Eis a história de uma moça excelente que por pouco não fracassa. Sandy foi me ver em meu gabinete na Colômbia uma semana antes da formatura. Queria mudar para o curso de psicologia. Era, sem dúvida, um pedido insensato, mas percebi seu desespero e ouvi atentamente o que ela tinha a dizer. Quando olhei suas notas, havia algumas excelentes e outras muito ruins. O que estaria acontecendo? Os pais de Sandy a prepararam para ingressar em Harvard. Por causa do mindset fixo deles, o único objetivo da educação de Sandy era provar seu valor e competência, e talvez os deles, conseguindo ser aceita em Harvard. Isso significaria que ela era verdadeiramente inteligente. Para eles não se tratava de aprender nem de seguir seu amor pela ciência, nem mesmo de fazer uma grande contribuição. A questão era o rótulo, mas ela não tinha sido aceita, e caiu numa depressão que desde então a perseguia. Às vezes conseguia trabalhar com eficiência, daí as notas muito altas, outras vezes não, notas muito baixas. Eu sabia que se não a auxiliasse, ela não se diplomaria, e nesse caso, não teria coragem de enfrentar os pais. E se não pudesse enfrentá-los, não sei o que poderia acontecer. Consegui ajudá-la a obter o diploma de maneira legítima, mas o importante não é isso. Seria realmente uma tragédia que uma moça maravilhosa e inteligente como Sandy fosse esmagada pelo peso desses rótulos. Espero que essas histórias ensinem aos pais que devem desejar o melhor para seus filhos de maneira adequada, estimulando seus interesses, seu crescimento e seu aprendizado. Desejar o melhor da pior forma. Olhemos mais de perto a mensagem dos pais de Sandy. Não nos importam quem você seja, quais os seus interesses e o que você possa vir a ser. Não nos importa o aprendizado. Somente amaremos e respeitaremos se você entrar para Harvard. Os pais de Mark tinham ideias idênticas. O rapaz era um extraordinário aluno de matemática, e ao terminar o ensino fundamental, estava altamente interessado em entrar para a escola Suiveza, um colégio de ensino médio especial de Nova York, cujo currículo dá muita ênfase a ciências e matemática. Lá ele poderia estudar matemática com os melhores professores e conversar sobre a matéria com os estudantes mais adiantados da cidade. A Suiveza também tinha um programa que lhe permitiria frequentar cursos de matemática na Colômbia, tão logo estivesse em condições de fazê-lo. Mas, no último momento, os pais não concordaram. Tinham ouvido dizer que era difícil a um aluno da Suiveza entrar para Harvard. Por isso o mandaram a outro colégio. Não importava que ele não pudesse mais seguir seus interesses, ao mesmo tempo, desenvolver seu talento. Somente uma coisa lhes importava: uma universidade que começa com a letra H. Nós chamamos a nossa maneira. Não se trata somente de eu estou julgando você. Trata-se de eu estou julgando você, e somente o amarei se você tiver êxito, a minha maneira. Estudamos jovens desde os 6 anos até a idade de entrar para a universidade. Os de mindset fixo achavam que não seriam amados e respeitados pelos pais a menos que realizassem as aspirações que estes tinham em relação a eles. Os estudantes universitários diziam: muitas vezes, acho que meus pais não me darão valor se não tiver sucesso da maneira que eles desejam. Ou, meus pais dizem que posso ser o que quiser, mas, no fundo, sinto que não me aprovarão, a menos que eu siga uma profissão que eles admirem. O pai de John McEnroe era assim. Era jogador. Tudo para ele era preto no branco e exercia pressão. Meus pais me impressionavam. Principalmente meu pai. Parecia viver para minha carreira juvenil em ascensão. Lembro-me de ter dito a meu pai que não estava gostando daquilo. Eu dizia: você não precisa vir a todos os jogos. Não precisa vir aos treinos. Não pode ir fazer outra coisa? 8. McEnroe proporcionou ao pai o sucesso pelo qual este ansiava, mas não se sentiu gratificado com ele. Diz que gostou das consequências do sucesso, ser o número 1, ser adulado, ganhar muito dinheiro. No entanto, afirma, muitos atletas parecem realmente adorar praticar o seu esporte. Não acho que tenha me sentido assim a respeito do tênis. Ponto 9. Creio que bem no começo ele gostava, porque admite que inicialmente se sentia fascinado pelas muitas maneiras de bater na bola e criar novas jogadas. Mas depois já não menciona esse tipo de fascinação. O pai de McEnroe viu que o filho era bom no tênis e daí surgiram a pressão, o julgamento e o amor que dependiam do sucesso do filho. O pai de Tiger Woods mostra um contraste. Não há dúvida de que é uma pessoa ambiciosa. Ele também considera que o filho é um escolhido, que seu destino lhe foi dado por Deus, mas estimulou o amor de Tiger pelo golfe e o ensinou a se concentrar no crescimento e no aprendizado. Se Tiger quisesse ter sido encanador, eu não me importaria, desde que fosse um encanador excepcional. O objetivo era que ele fosse uma boa pessoa. Ele é uma pessoa excelente. 10 em troca. Tiger diz: meus pais foram a maior influência de minha vida. Ensinaram-me a entregar minha pessoa, meu tempo, meu talento, e mais do que
Tudo, meu amor. Ponto 11. Isso mostra que é possível ter pais superinteressados, capazes de estimular o crescimento individual do filho, em vez de substituí-lo por pressão e julgamentos. Dorothy DeLay, famosa professora de violino, encontrou muitos pais que pareciam panelas de pressão. 12 pais que davam mais valor a talento, imagem e rótulos do que ao aprendizado de longo prazo dos filhos. Uma vez, pai e mãe levaram um filho de 8 anos para que DeLay o ouvisse tocar ponto 13 apesar das advertências dela. Eles tinham feito o menino decorar um concerto de Beethoven para violino. As notas estavam perfeitas, mas ele tocava como um autômata assustado. Na verdade, haviam estragado o desempenho do filho para adequá-lo ao que consideravam talento, como se dissessem: meu filho de 8 anos é capaz de tocar um concerto de Beethoven no violino. E o seu, o que sabe fazer? DeLay passou horas incontáveis com uma mãe que afirmava insistentemente que o filho já estava pronto para ser contratado por uma agência de artistas. 14 mais tinha seguido os conselhos da professora? Não, durante algum tempo, DeLay advertira várias vezes de que o filho não possuía um repertório suficientemente amplo. No entanto, em vez de aceitar o conselho de quem entendia do assunto e estimular o desenvolvimento do filho, a mãe se recusava a acreditar que alguém pudesse deixar de aproveitar um talento como o dele por um motivo tão banal. A mãe de Ura Lee era o oposto. A senhora Lee sempre ficava calmamente ouvindo a aula da filha, sem tensão e sem ficar tomando notas freneticamente como outros pais. Sorria, balançava o corpo ao ritmo da música, divertia-se. Assim, Ura não adquiriu as ansiedades e inseguranças que os filhos de pais muito invasivos e julgadores costumam apresentar. Ura diz: sempre me sinto feliz quando toco. Ponto 15. Ideais. Não é natural que os pais definam objetivos e tenham ideais a respeito dos filhos? Sim, mas alguns ideais são úteis, e outros não. Pedimos a estudantes universitários que descrevessem um aluno bem-sucedido ideal. 16. Pedimos que nos dissessem até que ponto eles próprios se aproximavam desse ideal. Os alunos de mindset fixo descreveram ideais que não podiam ser atingidos por meio do esforço. Ou havia talento ou não havia. O estudante bem-sucedido ideal é o que já vem com talento nato, genialidade, aptidão física e bom desempenho esportivo. Conseguem isso com base na capacidade natural. Achavam que eles próprios se aproximavam de seu ideal? A maioria não. Em vez disso, disseram que esses ideais perturbavam seu raciocínio, faziam-nos adiar as coisas, faziam-nos desistir e criavam tensões. Sentiam-se desmoralizados pelo ideal que nunca poderiam esperar atingir. Os alunos de mindset de crescimento descreveram ideais como os que se seguem. O estudante bem-sucedido é aquele cujo objetivo principal é ampliar seu conhecimento e sua forma de raciocinar e investigar o mundo. Não considera as notas como um fim, mas como meio de continuar a crescer. Ou então, o estudante ideal dá valor ao conhecimento em si e também o vê como algo útil. Espera poder dar uma contribuição à sociedade como um todo. Seguiriam eles o seu ideal? Trabalhavam nessa direção. Tanto quanto possível é necessário esforçar-se. Ou, durante muitos anos achei que a coisa mais importante eram as provas e os testes, mas estou tentando ir além disso. Seus ideais os inspiravam. Quando os pais dão aos filhos um ideal de mindset fixo, estão pedindo que se adaptem ao modelo de criança brilhante e talentosa ou serão considerados sem valor. Não há espaço para enganos. Tampouco há espaço para a individualidade da criança, seus interesses, suas características, suas singularidades, seus desejos e valores. Inúmeras vezes, pais de mindset fixo me dizem desesperados que seus filhos são rebeldes ou que não querem prosseguir com os estudos. A Ingenode descreve Nicholas, de 17 anos. 17. Na cabeça de meu pai há uma figura de filho ideal. Quando ele compara esse ideal comigo, fica profundamente decepcionado. Não preenche o sonho de meu pai. Desde a mais tenra idade, sinto sua decepção. Ele procurou escondê-la, mas ela surgiu em centenas de pequenos indícios, no tom de voz, nas palavras, nos silêncios. Ele se esforçou por me transformar em uma cópia carbono de seus sonhos. Ao ver que fracassava, desistiu de mim, mas deixou uma profunda cicatriz, uma sensação permanente de fracasso. Quando os pais ajudam os filhos a erguer ideais de crescimento, estão lhes dando algo por que lutar. Também estão lhes dando espaço para crescerem, para se transformarem em seres humanos plenos que contribuirão com a sociedade de um modo que os entusiasmará. Raramente ouvi um pai com mindset de crescimento dizer: estou decepcionado com meu filho. Em vez disso, com um largo sorriso, dizem: estou fascinado pela pessoa incrível que meu filho se tornou. Tudo o que eu disse sobre os pais também se aplica aos professores. Estes, porém, têm preocupações adicionais. Têm de lidar com grandes turmas de alunos de habilidades diferentes, de cujo aprendizado anterior não participaram. Qual será a melhor forma de educar esses alunos? Professores e pais do que é feito um grande professor ou pai. Muitos educadores acreditam que se baixarem os padrões, seus alunos terão experiências bem-sucedidas, elevarão sua autoestima e seu nível de realização. Isso tem origem na mesma filosofia que aconselha superelogiar a inteligência dos alunos. Bem, isso não funciona. Abaixar os padrões simplesmente gera estudantes pouco instruídos, que se consideram com direito a se esforçar pouco e ser muito elogiados. Durante 35 anos, Sheila Schwartz instruiu candidatos a professor de língua inglesa. 18, procurou estabelecer padrões elevados, especialmente porque essas pessoas iriam transmitir seus conhecimentos a várias gerações de crianças. Mas os candidatos se mostraram indignados. Algo importante aqui. Só, nós vamos até o 8º capítulo, tá? Página 173. Uma coisa importante aqui. Professores, eu lembro uma situação que eu vivi na UNB, delicadíssima. Eles continuam vivendo isso que eu vou contar para vocês. Aliás, a humanidade passa por esse lugar. Teve um surto de suicídio na UNB, de jovens na UNB. Estou falando de 2018, mais ou menos. E houve uma mobilização muito grande de profissionais da saúde, da psicologia, da medicina, enfim, em vários lugares. Eu era aluno de iniciação científica, me relacionava com uma pessoa também da direção do campus de biologia. Então, fui para uma reunião com essas pessoas. E, num determinado momento, um professor falou o seguinte, ele falou assim: vocês estão colocando uma pressão na gente que não existe, que não pertence a nós. A educação dessas crianças não pertence a nós. A educação pertence aos pais. Cara, quando eu escutei aquilo, eu sou um pedagogo, né? Eu sou um psicopedagogo.
peguei a palavra, falei assim, peraí, deixa eu entender bem o que você está dizendo, e os colegas concordaram, né, com ela. Porque o que estava acontecendo era uma pressão, né, de que os professores tinham que estar atentos a sinais das crianças, a cuidar daqueles adolescentes, etc. Era isso que estava acontecendo. E eles estavam querendo se refugiar desse lugar. E eu peguei e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Para que você desse aula, independente da graduação que você fez, matemática, química, etc., você teve que fazer que matéria? Qual foi a matéria extra que você teve que fazer? Para que você pudesse estar lecionando. Sabe o que você teve que fazer? Pedagogia. Ninguém leciona sem pedagogia. E sabe o que é pedagogia? É educar, cara. Pedagogia é você educar. Antes de você passar a matéria, a sua função é educar esses jovens. Olha que distorção, entende, que nós temos na nossa educação. E ontem, ouvindo o Pablo falar sobre isso, ontem teve o lançamento da campanha dele, eu dormi escutando, foi super legal, incrível, cara, né, a forma. Até me arrepia todo, porque, cara, eu conheci esse cara numa garagem, falando na casa dele, entendeu? Assim, pensar o que esse cara logrou em 3 anos é muito doido. Você entendeu o respeito que ele tem por essas pessoas, mas isso é outra coisa. E ele estava falando sobre a pedagogia e a andragogia, né? Porque pedagogia é educar as crianças, andragogia é educar os adultos, educar para a infantilidade, educar para a vida adulta. Então, isso é uma outra questão, de que a pedagogia que nós temos, né, a metodologia de ensino que nós temos é para educar uma criança e não educar um adulto. Isso é uma outra questão. É quando você está numa faculdade, você está educando um adulto, você não está educando uma criança. Mesmo quando você está educando uma criança, tem que educar ela para a vida adulta, para empreender, para saber ter sucesso e fracasso. Não é só português e matemática. Então, eu estou dando esse alerta aqui, porque pode ter professores que estão aqui, ou que vão me escutar. Vocês precisam saber que a primeira função de vocês, seja um professor na sala de aula, seja um mentor, um facilitador, alguém que está aqui abrindo e fazendo uma live, você está educando. Antes de tudo, você está educando o ser humano. Você precisa ter consciência disso. Você não está passando matéria, você não está passando conteúdo. A sua função é de educação. E para a vida adulta, com princípios do amor, da justiça, com princípios cristãos, certo? Princípios deusicos, antes de tudo. Princípios do próprio universo, de justiça e do amor, sobretudo, tá? Deixar esse alerta. Vamos ver aqui que ele continua falando, mas direcione para isso. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Alguma colocação? Vocês que estão aqui comigo agora? Estou abrindo aqui uma... Não? E eu falei para minha equipe, a equipe tem mentorado pessoas, eu falei, olha, lembre que sua função é educar, hein? Falei isso outro dia. Sua função não é ensinar, entende? Técnica. Isso é uma decorrência, mas tem que usar isso para a educação, para a formação desse ser humano que você está mentorando, tá? Ok? Muito bem. O silêncio é uma prece, vamos nessa. Bora lá, Luzia Solange.
Indignados. Uma de minhas alunas, cujas redações eram cheias de erros de gramática e de ortografia, diz ela, entrou em meu escritório com o marido, que estudava na academia militar de West Point vestido de uniforme e com o peito cheio de medalhas, porque se sentirá ofendida com minha insistência na correção ortográfica. Outro aluno recebeu a tarefa de resumir o tema de O Sol é para Todos, romance de Harper Lee sobre um advogado do sul dos Estados Unidos que luta contra o preconceito e defende, sem sucesso, um negro acusado de assassinato. O aluno insistia que o tema era Todas as pessoas são essencialmente boas. Schwartz discordou dessa conclusão, e o aluno saiu da sala e foi reclamar com o diretor. Schwartz foi censurada por exigir padrões muito elevados. Por quê? Pergunta ela. As baixas qualificações desses futuros professores deveriam ser respeitadas mais do que as necessidades das crianças que um dia frequentarão suas aulas? Por outro lado, a simples elevação dos padrões em nossas escolas, sem dar aos estudantes os meios para atingi-los, é uma receita para o desastre. Nada mais faz do que provocar o fracasso dos alunos mal preparados ou pouco motivados, estimulando-os a deixar a escola. Haverá uma maneira de manter padrões elevados e permitir que os alunos os atinjam? No capítulo 3, vimos que Falco Rimbaud afirma que professores com mindset de crescimento conseguiram que alunos de fraco desempenho chegassem a um nível elevado de aproveitamento. Vimos no ensino de mindset de crescimento executado por Jaime Scalante que estudantes do ensino médio em bairros pobres eram capazes de aprender cálculo integral de nível universitário, e vimos também no ensino de mindset de crescimento de Marva Collins que crianças do ensino fundamental conseguiam ler Shakespeare. Neste capítulo veremos algo mais. Veremos como o ensino orientado para o crescimento liberta a mente dos alunos. Focalizarei 3 excelentes professores, 2 dos quais trabalharam com estudantes considerados deficientes e outro cujos alunos eram considerados superdotados. O que esses grandes professores têm em comum? Grandes professores. Os grandes professores acreditam no crescimento do intelecto e do talento, e têm fascinação pelo processo de aprendizado. Marva Collins ensinou crianças de Chicago que haviam sido avaliadas e desprezadas. 19 para muitas. Sua sala de aula era a última oportunidade. Um menino, em apenas 4 anos, já mudará de escola 13 vezes. Outro espetava os lápis nos coleguinhas e fora expulso de um centro de reabilitação mental. Uma criança de 8 anos tirava as lâminas dos apontadores de lápis e cortava os casacos, chapéus, luvas e cachecóis dos colegas. Outra falava constantemente em suicidar-se, e outra ainda batera num colega com um martelo no seu primeiro dia de aula. Essas crianças não tinham aprendido grande coisa nas escolas por onde haviam passado, mas todos achavam que a culpa era delas mesmas. Todos menos Collins. O programa de TV 60 Minutes fez uma reportagem sobre a turma de Collins, e o jornalista Morley Safer tentou de todas as maneiras conseguir que uma das crianças dissesse que não gostava da escola. 20. Essa escola é tão rigorosa. Não há recreio. Não há esporte. As aulas duram o dia inteiro. Vocês só têm 40 minutos para o almoço. Por que gosta dela? É rigorosa demais. Mas o aluno respondeu. Por isso é que gosto, porque faz seu cérebro ficar maior. Zay Smith, do Chicago Sun-Times, entrevistou um dos alunos. Nós fazemos coisas difíceis. Elas enchem nosso cérebro. 21. Relembrando seu início, Collins diz. Sempre fui fascinada pelo aprendizado, pelo processo de descobrir algo novo. E era emocionante compartilhar as descobertas feitas por meus alunos. 22. No primeiro dia de aula, ela sempre prometia aos estudantes, a todos eles que aprenderiam. Fazia um pacto com eles. Sei que a maior parte de vocês não sabe escrever o próprio nome. Não conhecem o alfabeto, não sabem ler, não conhecem homônimos nem são capazes de separar as sílabas. Prometo que aprenderão tudo isso. Nenhum de vocês jamais fracassou. As escolas podem ter fracassado com vocês. Bem, adeus aos fracassos, crianças. Bem-vindos ao sucesso. Aqui vocês vão ler livros difíceis e entenderão o que lerem. Vão escrever todos os dias, mas é preciso que me ajudem a ajudá-los. Se não derem nada, não esperem nada. O sucesso não chegará a vocês. Vocês é que têm de chegar a ele. 23. Sua alegria ao ver os alunos aprenderem era enorme. À medida que se transformavam, passando de crianças que chegavam com expressão dura e olhos vidrados, a crianças que começavam a se encher de entusiasmo, ela lhes dizia: Não sei o que São Pedro preparou para mim, mas vocês estão me dando céu na terra. 24. Raf Skit dá aulas a crianças da segunda série em bairros pobres e atormentados pelo crime, em Los Angeles. 25. Muitas delas vivem em companhia de pessoas com problemas de drogas, alcoolismo e de ordem emocional. Todos os dias ele diz aos alunos que não é mais inteligente do que eles, simplesmente tem mais experiência. Constantemente faz com que vejam quanto cresceram intelectualmente, como as tarefas que antes eram difíceis se tornaram mais fáceis com a prática e a disciplina. Ao contrário da escola de Collins e da de Skit, a escola de música Juilliard somente aceita os alunos mais talentosos de todo mundo. Pode-se pensar que a ideia seja vocês são todos talentosos. Vamos agora tratar de aprender. Mas ali a ideia de talento e genialidade é a coisa mais importante. Com efeito, muitos professores descartaram mentalmente os alunos com os quais achavam que não precisavam trabalhar. Mas isso não foi o que fez Dorothy DeLay, a extraordinária professora de violino de Chuck Perman Midori e Sarah Chan. O marido de DeLay sempre a provocava dizendo que ela trazia uma crença originária do meio oeste, de que tudo é possível. 26. Eis aqui uma planície deserta, vamos construir uma cidade. Exatamente por isso, ela adorava ensinar. Para ela, ensinar significava ver uma coisa crescer diante de seus olhos. O desafio era ver de que modo poderia ser feito. Se os estudantes não eram afinados, era porque não tinham aprendido a se manter no tom. Ivan Galamian, seu mentor e colega na Juilliard, costumava dizer: esse não tem bom ouvido. Não perca seu tempo. 27. Mas ela fazia questão de experimentar várias formas de mudar a situação. De que maneira posso fazer isso? Ela em geral encontrava uma forma, à medida que um número cada vez maior de alunos queria aderir ao mindset de crescimento, e ela desperdiçava cada vez mais seu tempo com esses esforços. Galamian procurou fazer com que o presidente da Juilliard a despedisse. Interessante. Tanto Galamian quanto DeLay davam valor ao talento, mas Galamian achava que ele era nato, e DeLay, que era uma qualidade suscetível de ser adquirida. Acho muito fácil para um professor dizer: ora, essa criança não nasceu talentosa, e por isso não vou perder meu tempo. Muitos professores escondem sua incapacidade por trás dessa afirmação. 28. DeLay se dedicava integralmente a cada um de seus alunos. E Chuck Perman estudou com ela, e também a mulher dele, Toby, que diz que muito poucos professores conseguem em toda a vida ter alunos que valem uma fração de Chuck Perman. 29. Ela o tinha inteiro, mas não creio que tenha se dedicado mais a ele do que a mim, e acho que sou apenas uma entre muitas outras pessoas. Certa vez, alguém fez a DeLay uma pergunta sobre outra aluna, querendo saber por que se esforçava tanto com uma pessoa que demonstrava ser tão pouco promissora. Creio que ela tem alguma coisa especial que está em sua personalidade. Há uma espécie de dignidade. 30. Se DeLay conseguisse transportar isso para a maneira como a moça tocava, a aluna seria uma violinista muito especial. Padrões elevados e uma atmosfera de formação. Os grandes professores estabelecem padrões elevados para todos os seus alunos, e não somente para os que já estão em nível alto. Os padrões de Marva Collins eram, desde o início, extraordinariamente elevados. Ela introduzia palavras e conceitos que no começo estavam muito acima do que os alunos podiam alcançar, mas desde o primeiro dia, instaurava uma atmosfera de genuína afeição e interesse, ao prometer aos alunos que seriam capazes de produzir: vou amar você, já o amo, e vou amá-lo mesmo que você não ame a si mesmo. Disse ela ao menino que não queria tentar. 31. Será necessário que os professores amem todos os seus alunos? Não, mas têm de se interessar por todos eles. Os professores com mindset fixo criam uma atmosfera de julgamento. Esses mestres veem o desempenho inicial dos estudantes e os separam entre os inteligentes e os burros. Em seguida desistem dos burros, não são responsáveis por eles. Esses professores não acreditam no aperfeiçoamento, e por isso não tentam criá-lo. Lembre-se dos
Professores com mindset fixo do capítulo 3 que diziam, segundo minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de um ano. Como professor, não exerce influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim funcionam os estereótipos. Os estereótipos informam aos professores quais são os grupos inteligentes e quais os que não são. Por isso, os professores com mindset fixo já sabem quais estudantes irão abandonar, antes mesmo de conhecê-los. Ainda os padrões elevados e a atmosfera de formação. Ao estudar 120 pianistas, escultores, nadadores, tenistas, matemáticos e neurologistas pesquisadores de nível mundial, Benjamin Bloom descobriu uma coisa fascinante. 32 Para a maioria deles, seus primeiros professores foram incrivelmente calorosos e abertos. Não por estabelecerem padrões baixos, absolutamente não, mas sim porque criavam uma atmosfera de confiança e não de julgamento. Tratava-se de vou ensinar a você, e não de vou avaliar seu talento. É quase chocante ver o que Collins e Skid exigiam de seus alunos, de todos os seus alunos. Ao ampliar sua escola a fim de acolher crianças pequenas, Collins exigiu que cada aluno de 4 anos que começasse em setembro já estivesse lendo no Natal. 33 E isso aconteceu com todos. As crianças de 3 e 4 anos usavam um livro de vocabulário chamado Vocabulário para o estudante do ensino médio. As de 7 anos liam o Wall Street Journal. Entre as mais velhas, um debate sobre a República de Platão levou a debate sobre democracia na América, de Tocqueville, a Revolução dos Bichos, de Orwell, obras de Maquiavel e a Câmara Municipal de Chicago. Na lista de leituras que ela preparou para as crianças da última série do curso fundamental, estava um teatro completo de Anton Chekhov, física através de experiências e os contos de Canterbury. Claro, sempre havia Shakespeare. Ela costuma dizer que até mesmo os rapazes que palitavam os dentes com canivetes adoravam Shakespeare e sempre pediam mais. Mas Collins conservava uma atmosfera de formação, severa e disciplinada, mas afetuosa. Percebendo que seus alunos vinham de professores que durante toda a sua vida lhes disseram o que havia de errado com eles, ela rapidamente deixou clara sua completa dedicação a eles como seus alunos e como pessoa. Skid lamenta a queda dos padrões. 34 Recentemente, diz ele, sua escola comemorou a atribuição de notas de leitura que estavam 20 pontos abaixo da média nacional. Por quê? Porque eram 1 ou 2 pontos mais altas do que as do ano anterior obtidas pela escola. Talvez seja importante procurar o lado bom das coisas e ser otimista, diz ele, mas a ilusão não é a resposta. Os que comemoram o fracasso não estarão por perto para ajudar os alunos de hoje a comemorar empregos de segunda categoria. Alguém tem de dizer às crianças que estão atrasadas preparar um plano de ataque para ajudá-las a alcançar as outras. Todos os seus alunos de quinta série leem sem problemas livros de uma lista em que figuram ratos e homens na TV 100, Enterre meu coração na curva do rio, Clube da Felicidade e da Sorte, O Diário de Anne Frank, O Sol é para Todos e a Separate Peace. Todos os seus alunos da sexta série passam por uma prova final de álgebra que faria chorar muitos dos mais adiantados. Mais uma vez, isso se consegue numa atmosfera de afeto e profundo comprometimento pessoal com cada estudante. Desafio e afeto também descrevem o estilo de Delay, diz um de seus ex-alunos. Isso faz parte do gênio da senhora Delay, colocar as pessoas numa disposição mental na qual possam dar o melhor de si. Muito poucos professores são realmente capazes de nos levar ao máximo de nosso potencial. A senhora Delay possui esse domingo. Ela nos desafia e, ao mesmo tempo, nos sentimos amados. 35. Trabalho duro e mais trabalho duro. Mas o desafio e o amor serão suficientes? Não completamente. Todos os grandes professores ensinam aos alunos a maneira de atingir padrões elevados. Collins e Skid não entregaram aos estudantes uma lista de livros e desejaram bom voyage. Os alunos de Collins leram e debateram todos os versos de Macbeth na aula. Skid passou horas planejando os capítulos que deveriam ler em sala. Sei qual das crianças é capaz de lidar com os parágrafos mais difíceis, e planejo cuidadosamente o trecho que deve ser lido pelos mais tímidos, os que começarão a viagem como bons leitores. Nada é deixado ao acaso. É preciso ter uma enorme energia, mas estar numa sala com mentes jovens atentas a cada palavra de um livro clássico, e que pedem mais quando eu paro é algo que faz com que todo o planejamento vale a pena. 36. O que é que esses professores estão também ensinando aos alunos? A gostar de aprender, a chegar ao ponto de aprender e raciocinar por si mesmos, a se esforçar muito no que é fundamental. A turma de Skid frequentemente se reúne antes das aulas, depois das aulas e durante as férias escolares, a fim de dominar os pontos essenciais de inglês e matemática, especialmente quando a matéria fica mais difícil. Seu lema é, não há atalhos. Collins repete essa ideia ao dizer à sua turma, aqui não há mágica. A senhora, Collins não faz milagres, não sei caminhar sobre a água nem abrir o mar. Simplesmente ama as crianças. E trabalho mais do que muita gente, e vocês também vão fazer isso. 37 Delay exigia muito de seus alunos, mas também os guiava. A maioria dos estudantes se sente intimidada com a noção de talento, que os mantém presos ao mindset fixo. Mas Delay desmistificava o talento. Um dos estudantes se achava incapaz de tocar uma peça com a velocidade de Chuck Berman. 38 Por isso, ela só o deixou ver o metrônomo depois de ter terminado a execução. Tenho certeza de que, se ele estivesse manipulando o metrônomo, ao se aproximar a contagem, ele diria a si mesmo que jamais poderia igualar a velocidade de Chuck Berman e teria parado de tocar. Outro aluno se sentia intimidado pelos belos sons obtidos pelos violinistas talentosos. 39. Estávamos procurando aperfeiçoar o meu som. Toquei uma nota e a senhora Delay me deteve e disse, este foi um som lindo. Em seguida, ela explicou que toda nota tem de ter um belo começo, meio e fim que leva a nota seguinte. E ele pensou, uau, se posso fazer isso na aula, posso fazer em qualquer outro lugar. De repente, os belos sons de Perma ficaram mais claros e deixaram de ser um conceito amedrontador. Quando alguns estudantes não sabem fazer uma coisa e outros sabem, o abismo parece intransponível. Alguns educadores procuram estimular os alunos dizendo que estão bem assim. Os professores com mindset de crescimento dizem a verdade e lhes dão os instrumentos para que atravessem esse fosso. Como disse Marva Collins a um menino que fazia palhaçadas na aula, você está na sexta série e sua aptidão na leitura é muito baixa. Eu não escondo essas coisas. Digo-as para que você saiba o que tem a fazer. Agora você não vai mais brincar na aula. 40 Ambos passaram a trabalhar firme. Alunos que não se importam. E o que fazer com os estudantes que não querem se esforçar, que não se importam em aprender? Eis uma versão resumida de uma interação entre Collins e Gowry, um aluno que se recusava a estudar, rasgava os deveres de casa e não participava da aula. 41 Collins tentava fazer com que ele fosse ao quadro negro para resolver alguns problemas. Collins, meu querido, o que vai fazer? Aproveitar sua vida ou jogá-la fora? Gowry, não vou fazer essa porcaria de dever. Collins, eu não vou desistir de você. Não vou deixar que você desista de você. Se ficar parado encostado na parede o dia inteiro, vai acabar encostado em alguma coisa ou alguém durante a vida inteira. E todo o brilho que tem dentro de você vai ser desperdiçado. Com isso, Gowry concordou em ir ao quadro, mas recusou-se a resolver os problemas apresentados. Depois de algum tempo, Collins disse, se não quer participar, vá ao telefone e diga à sua mãe, mamãe, nessa escola temos de aprender. E a senhora Collins diz que não posso brincar, por isso venha me buscar. Gowry começou a escrever. Acabou transformando-se em um participante entusiasta e um ávido leitor. Mais tarde, naquele ano, a turma estava debatendo Macbeth e a maneira pela qual suas ideias equivocadas acabaram levando a cometer suicídio. É um pouco como Sócrates, não é, senhora? Collins, sugeriu Gowry. 42 Macbeth deveria saber que pensar corretamente nos faz viver corretamente. Num dever de casa, ele escreveu, Son-nos, Deus do sono, por favor, acorde-nos. Enquanto dormimos, a ignorância domina o mundo. Não nos enfeitice. Não vai levar muito tempo até que a ignorância dê um golpe de estado no mundo. 43. Quando o professor os julga, os alunos se sabotam ao se esforçarem. Mas quando compreendem que a escola existe para
Ok. Se não quer participar, vá ao telefone e diga à sua mãe: mãe, nessa escola temos que aprender. E a senhora Collins disse que eu não posso brincar, por isso venha me buscar. Isso é demais. Isso é demais, isso é muito bom, né? E aí, completa aqui, né? Como Macbeth, né? Que é uma obra de Shakespeare, né? Fala: deveria saber que pensar corretamente nos faz viver corretamente. Então, o que essa professora fez? Essa facilitadora facilitou o pensar, o alinhamento. Não dá para você querer brincar num lugar onde você tem que aprender, entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu vou dizer para vocês, não dá para... eu não quero aqui julgar, mas quero estar relatando um fato. Ele traz aqui, ó. Onde está aqui? Aqui, ó. Collins, eu não vou desistir de você. Não vou deixar que você desista de você. Se ficar parado, encostado na parede o dia inteiro, vai acabar encostado em alguma coisa ou alguém durante a vida inteira. E todo o brilho que tem dentro de você vai ser desperdiçado. Cara, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E aí, eu não sei por que o meu brilho não foi desperdiçado, porque eu não consigo dizer para vocês 100%, mas o que eu lembro. Eu nunca tive uma senhora Collins, entende? Comigo. E eu sempre, na escola, desperdicei o meu talento. Eu era um aluno mediano. Era um aluno que tirava 5. E ia para tirar 5. Por quê? Porque eu sabia que eu era inteligente, que eu podia tirar 5. A média era 5, era isso que eu mirava. Né? E o primeiro e o segundo semestre, normalmente eu não trabalhava nada. Não fazia nada. Ia me divertir na escola. Exatamente aí o menino, aí o Gary. Né? E se eu tivesse uma Collins comigo, entendeu? Que falasse isso para mim. Talvez justamente não tive para ser uma senhora Collins, entende? Porque esse é um discurso que eu tenho. Eu falo, olha, eu pego na sua mão, eu não desisto de você. Se você quiser desistir você de você mesmo, o problema é seu. Mas eu não desisto de você. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para te dar consciência, alinhamento daquilo que é, para que você não desperdice os seus talentos e virtudes. Nós temos uma colega que estava aqui, saiu, não tinha o nome dela, mas eu sei quem é, e que saiu do grupo. E toda pessoa que sai do grupo, eu mando o meu trevo de 4 folhas. Toda pessoa que sai do grupo de leitura. Se você sair do grupo de leitura, você vai receber meu trevo de 4 folhas. E ela perguntou, o que você pode... O que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Perguntou para mim. E eu escrevi para ela, aqui. Tomando consciência que a felicidade é uma decisão e não uma condição. Praticando a justiça e o amor, sobretudo com você mesmo. Alinhando as suas ações com as suas virtudes e talentos naturais, sempre com o propósito espiritual e filosófico. Cuide de você e depois dos outros, sem deixar de cuidar dos outros, mas cuidando antes de você. Seja feliz e sempre conte comigo. Então, é simples assim a história, né? Se a pessoa quiser desistir dela, o problema é dela, não é meu. Cada um cuida da sua vida. E eu sei que a minha vida é cuidar dos outros, né? E não da vida dos outros, não é isso. É me colocar à disposição. Então, achei incrível, cara, isso, né? Que essa senhora fez. Uma coisa muito simples. Você quer brincar? Não tem nenhum problema. Vai falar com a sua mãe lá que você está a fim de brincar, você tem que ir embora, porque aqui não é o lugar, entendeu? Puf!
colocou o moleque no eixo. Deu a letra sobre a história. Acabou, com muita simplicidade. Eu passava um perrengue com a minha filha mais nova, um perrengue com a questão de comida. Briga, não sei o quê, você vai comer, senta aí, você vai ficar assim na mesa, tarará, até um dia que eu me toquei. Você não quer comer? Tudo bem, vai brincar. Sai da mesa, mesa é lugar de comer, você não quer comer, pode brincar. E, na minha cabeça, ela ficou sabendo, não teria comida até a próxima refeição. Bolachinhas, iogurtes, etc., nada. Na próxima refeição, você senta e come. Pergunta o que acontecia na próxima refeição. Você entendeu? Se eu tinha trabalho na próxima refeição. Claro que não. Alinhei. Aqui é lugar de comer, não é de brincar. Quer brincar, vai para o seu quarto, não tem nenhum problema. Acabou. Próximo, você senta e come aqui. É a mesma coisa que a senhora Collins fez na história, né? Simples assim. Vamos escutar essas últimas 10 páginas que nós temos mais ou menos. Bora lá. Existe para eles, é um caminho para o desenvolvimento de suas mentes, os alunos não. Insistem em se sabotar. Em meu trabalho, vi rapazes durões chorarem ao perceber que são capazes de se tornar mais inteligentes. São comuns entre estudantes o desinteresse pela escola e a adoção de um ar de indiferença, mas estaremos cometendo um erro se acharmos que qualquer um deles deixa de se preocupar. Professores com mindset de crescimento. Quem são essas pessoas? Como podem os professores com mindset de crescimento ser tão desprendidos, dedicando infindáveis horas aos piores alunos? Serão santos? Será razoável esperar que todos se transformem em santos? A resposta é que não são inteiramente altruístas. Adoram aprender. E ensinar é uma maneira maravilhosa de aprender. Aprender sobre as pessoas e como funcionam. Sobre a matéria. Sobre si mesmos. E sobre a vida. Os professores com mindset fixo frequentemente pensam em si mesmos como produtos acabados. Seu papel é simplesmente transmitir seu conhecimento. Mas isso não fica tedioso com o passar dos anos? Ficar de pé diante de um novo grupo de rostos e transmitir conhecimento é uma coisa difícil. Seymour Sarazon foi meu professor quando eu estava na pós-graduação. Era um extraordinário educador, e sempre nos dizia que devíamos questionar as presunções. Presume-se, dizia ele, que as escolas existem para que os alunos aprendam. Bem, por que não são também para que os professores aprendam? Nunca me esqueci dessas palavras. Em tudo que faço como professora, penso no que eu acho fascinante e no que eu gostaria de aprender melhor. Utilizo minha atividade docente para crescer, e isso faz com que, mesmo depois de tantos anos, eu seja uma professora ativa e aberta. Um dos primeiros mentores de Marva Collins lhe ensinou a mesma coisa que, acima de tudo, um bom professor é aquele que continua a aprender junto com os estudantes. 44. Ela dizia isso a seus alunos logo de saída. Às vezes não gosto muito de estar com outros adultos, porque eles acham que sabem tudo. Eu não sei tudo. Sou capaz de aprender sempre. Alguém disse que Dorothy DeLay era uma professora extraordinária porque não estava interessada em ensinar, e sim em aprender. E então, os grandes professores já nascem feitos ou se fazem? É possível a qualquer um ser como Collins, Skid ou DeLay. Tudo começa com um mindset de crescimento, o nosso e o das crianças. Não é apenas dizer da boca para fora que todas as crianças são capazes de aprender, mas ter um desejo profundo de penetrar e inflamar a mente de cada criança. No New York Times, Michael Lewis fala de um técnico esportivo que fez isso por ele. 45. Passei a ter mais gosto por treinar, e logo percebi quanto minha vida poderia melhorar se eu aplicasse a tudo mais esse novo zelo que adquiri nos campos de beisebol. Era como se esse técnico tivesse entrado dentro de mim, encontrado o interruptor enferrujado com a inscrição Ligue antes de usar e o tivesse ligado. Os técnicos esportivos também são professores, mas os êxitos e fracassos de seus alunos são exibidos diante de plateias, publicados nos jornais e registrados nos livros de recordes. Seus empregos dependem de que produzam vencedores. Vamos olhar de perto 3 técnicos lendários e ver seus mindsets em ação. Técnicos esportivos. Vencer por meio do mindset. Quem me conhece bem costuma rir quando digo que determinada pessoa é complicada. Que acha de fulano? Ora, ele é complicado. Em geral, não é um elogio. Significa que fulano pode ser capaz de mostrar charme, simpatia e generosidade, mas que há uma corrente subjacente de ego que pode explodir a qualquer momento. Nunca se sabe quando realmente é possível confiar nele. O mindset fixo torna as pessoas complicadas. Faz com que se preocupem com suas características fixas e cria a necessidade de documentá-las, às vezes à custa dos demais. E também as faz julgadoras. O técnico com mindset fixo em ação. O famoso e polêmico técnico de basquete universitário Bob Knight é complicado. 46 era capaz de ser incrivelmente bondoso. Certa vez, deixou de lado uma oportunidade importante e lucrativa de trabalho como comentarista, porque um ex-jogador que trabalhará com ele tinha sofrido um acidente grave. Knight correu para junto dele e o acompanhou durante todo o seu martírio. Era capaz de ser extremamente gentil. Quando a equipe de basquete que ele dirigia ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele fez questão de que os jogadores homenageassem primeiro e, acima de tudo, o técnico Henry Barr. Este nunca tinha sido visto com o respeito que merecia por seus êxitos olímpicos, e Knight queria compensá-lo por isso, da melhor forma que podia. Mandou que a equipe desse a volta na quadra carregando Ibar nos ombros. Knight dava grande importância aos progressos escolares de seus atletas. Queria que eles recebessem instrução, e não tolerava faltas às aulas e a cursos particulares. Mas era também capaz de ser cruel, e essa crueldade vinha do mindset fixo. Assim nos fala John Feinstein, autor de Season on the Brink, uma temporada difícil que trata de Knight e sua equipe. Knight era incapaz de aceitar o fracasso. Cada derrota era para ele uma questão pessoal. Seu time perdeu, um time que ele escolhera e dirigia. O fracasso em qualquer nível o arrasava, especialmente o fracasso de suas instruções, porque seu ofício era o que lhe conferia identidade, tornava-o especial. Distinguia-o dos demais. 47. Uma derrota fazia dele um fracassado, anulava sua identidade. Por isso, quando era técnico de um time, quando as vitórias ou derrotas desse time o definiam, e era um jogador implacável. O modo como humilhava os jogadores que o decepcionavam não tinha paralelos. Faz em conta que Knight viu em Daryl Thomas um atleta de grande potencial. 48. Thomas possuía o que os técnicos chamam um físico de $1 milhão. Era grande e forte, mas também veloz. Podia lançar a bola cesta com as duas mãos. Knight não se conformava com o fato de que Thomas e seu físico de $1 milhão não trouxessem sucesso à equipe. Sabe o que você é, Daryl? Você é o maior babaca que já vi jogando basquete nessa escola. Um grande babaca. Você tem uma maldita capacidade muito maior do que 95% dos jogadores daqui, mas é um babaca da cabeça aos pés. Um completo babaca. É isso que acho de você depois de 3 anos. 49.
Uma vez, Knight pôs uma caixa de Tampax no armário de um dos jogadores para ilustrar sua opinião a respeito dele. Thomas era uma pessoa sensível. Um técnico assistente lhe deu o seguinte conselho: quando ele o xingar, não dê ouvidos. Mas quando ele começar a explicar por que o xingou, preste atenção. Dessa maneira, você melhorará. 50 Thomas não conseguiu seguir o conselho. Ouvia tudo e após a repreensão, desabava ali mesmo, dentro da quadra. O peso do julgamento atingia os jogadores que tinham a audácia de perder uma partida. Frequentemente, Knight não permitia que os culpados voltassem para casa junto com os demais jogadores. Já não eram dignos de tratamento especial. Certa vez, depois que seu time chegou às semifinais de um torneio de âmbito nacional, mas não o campeonato principal, o entrevistador lhe perguntou qual a característica da equipe que mais lhe agradava. O que mais me agrada neste time agora, respondeu Knight, é que só preciso vê-lo jogar mais uma vez. 51 alguns jogadores aguentavam melhor do que outros. Steve Alford, que depois passou para a categoria profissional, tinha ido estudar em Indiana com objetivos definidos e conseguiu manter seu foco voltado para o aperfeiçoamento durante a maior parte do tempo. 52. Era capaz de ouvir e utilizar os ensinamentos de Knight, e em geral, ignorava as partes obscenas ou humilhantes dos sermões. Ele mesmo, no entanto, descreve a depressão que tomava conta da equipe sob o jugo das avaliações de Knight e diz que ficou pessoalmente desgostoso com certos aspectos, a ponto de perder o estímulo para o esporte. A atmosfera era envenenada. Quando eu jogava bem, sempre me mantinha estimulado, por mais que o técnico gritasse. Mas quando seu negativismo se juntava ao meu, isso me derrubava. Meu pai e minha mãe ficaram preocupados. Viam que eu estava perdendo a paixão pelo esporte. 53. O Santo Graal. Nada de erros. Alford relata: para o nosso técnico, o Santo Graal era uma partida jogada sem erros. 54 hora. Sabemos que tipo de mindset torna os erros intoleráveis. E as explosões de ira de Knight eram lendárias. Houve um dia em que ele atirou uma cadeira na quadra. Em uma ocasião, tirou um jogador da partida puxando pela camisa. Em outra, agarrou o jogador pelo pescoço. Frequentemente justificava seu comportamento afirmando que queria endurecer o time, preparando para jogar sob pressão. Mas a verdade é que não conseguia se controlar. Seria instrutivo atirar cadeiras ou dar uma gravata em alguém? Ele motivava seus jogadores por meio do medo, não mostrando respeito por eles, e sim os intimidando. Eles temiam seu julgamento e suas explosões. Isso dava resultado? Às vezes funcionava. Por 3 ocasiões, conseguiu ter equipes capazes de disputar a vitória final no campeonato. Na temporada difícil descrita por Feinstein, a equipe tinha poucos atletas de estatura elevada, pouca experiência e velocidade, mas era competitiva. 55 venceu 21 partidas graças ao conhecimento que Knight tinha do jogo e as suas qualidades como técnico. Porém, outras vezes não dava certo. Individual ou coletivamente, os jogadores se deixavam abater. Na temporada difícil mencionada no livro, o colapso ocorreu no final do campeonato. No ano anterior, igualmente, a equipe havia desmoronado pela pressão de Knight. Ao longo dos anos, alguns jogadores escaparam, transferindo-se para outras escolas ou desrespeitando as regras, faltando a aulas ou a sessões tutoriais, ou ainda passando para a categoria profissional como Isia Thomas. Durante uma turnê, os jogadores frequentemente conversavam sobre a possibilidade de ter ido para outra escola em vez de cometer o erro de escolher Indiana. Não que Knight tivesse mindset fixo sobre a habilidade dos jogadores. Acreditava firmemente em sua capacidade de se desenvolver, mas tinha mindset fixo a respeito de si mesmo e de sua aptidão como técnico. A equipe era produto seu, e a cada vez que jogava, tinha de provar sua capacidade. Os atletas não tinham permissão para perder jogos, cometer erros ou questioná-lo de qualquer forma que fosse, porque isso se refletiria sobre sua competência. Ele não parecia analisar suas estratégias de motivação, quando não estavam dando certo. Talvez Daryl Thomas precisasse de outro tipo de incentivo que não fossem a ridicularização e a humilhação. Que podemos pensar desse homem complicado como mentor de jovens atletas? Seu maior astro, Isia Thomas exprime profunda ambivalência a respeito de Knight. Sabe, havia momentos em que, se eu tivesse uma arma, creio que teria dado um tiro nele. Em outros, tinha vontade de abraçá-lo bem apertado e dizer que o amava. 56 Eu não me consideraria um sucesso absoluto se meu melhor aluno tivesse pensado em me dar um tiro. O técnico com mindset de crescimento em ação. Um técnico completo. O técnico John Wooden detém um dos maiores recordes de campeonatos da história do esporte. 57 Levou a equipe de basquete da UCLA ao campeonato universitário nacional em 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1975. Houve temporadas em que sua equipe permaneceu invicta, e certa vez teve 88 vitórias consecutivas. Tudo isso eu meio que sabia. O que eu não sabia era que, quando John Wooden chegou à UCLA, não era isso que deveria ter acontecido. Na verdade, ele não queria ir trabalhar naquela universidade. Queria ir para Minnesota. Estava combinado que Minnesota lhe telefonaria às 6 horas de uma certa tarde para dizer se resolvera contratá-lo. Ele disse a UCLA que telefonasse às 7. Ninguém ligou às 6 horas e 30, nem mesmo às 6 horas e 45. Portanto, quando a UCLA ligou às 7, ele aceitou o emprego. Mal acabará de desligar, recebeu uma ligação de Minnesota. Uma tempestade havia interrompido as linhas e impedido o telefonema das 6 horas com a oferta do contrato. As instalações da UCLA eram muito ruins. Durante os primeiros 16 anos, Wooden teve de comandar os treinos em um ginásio cheio, escuro e mal ventilado, conhecido como celeiro do CC, por causa do efeito dos corpos suados no ambiente. No mesmo ginásio ocorriam, às vezes, torneios de luta livre, treinamentos de ginástica, saltos na cama elástica e ensaios das animadoras de torcida, junto com os treinos do time de basquete. Também não havia lugar para os jogos. Durante os primeiros anos, o time foi obrigado a usar o celeiro do CC, e nos 14 anos seguintes, tinha de viajar pela região pedindo ginásios emprestados a escolas e cidades. Havia também o problema dos jogadores. Ao dirigir o primeiro treino, Wooden ficou arrasado. Eram tão ruins que ele teria desistido do emprego se tivesse encontrado uma maneira digna de desistir. A imprensa havia anunciado, previsivelmente, que seu time ficaria em último lugar na divisão, mas Wooden começou seu trabalho, e aquela equipe risível não ficou em último. Venceu o campeonato da divisão com 22 vitórias, 7 derrotas na temporada. No ano seguinte, disputou as finais do Campeonato Nacional Universitário. O que Wooden deu para eles? Treinamento constante nas habilidades básicas, condicionamento e mindset de crescimento. O Santo Graal, preparação total e esforço total. Wooden não é complicado. É sábio e interessante, mas não é complicado. É simplesmente um homem direto, com mindset de crescimento, que vive de acordo com a seguinte regra: você tem de se dedicar diariamente para se tornar um pouco melhor. Quando você se dedica à tarefa de se tornar um pouco melhor todos os dias durante certo período, você se torna muito melhor. 58 Ele não exigia jogos sem erros. Não exigia que seus jogadores jamais perdessem. Pedia-lhes preparação total e esforço total. Ganhei? Perdi? Essas são as perguntas erradas. A pergunta correta é: eu me esforcei ao máximo? 59 Se for assim, diz ele, pode-se marcar menos pontos, porém jamais perder. 60 Não era uma pessoa fraca. Não tolerava falta de empenho. Se os jogadores fizessem corpo mole durante o treino, ele apagava as luzes e dizia: senhores, o treino acabou. 61 Haviam perdido a oportunidade de melhorar naquele dia. Tratamento igual.
Tal como Delay, Vodden dedicava tempo e atenção idênticos a todos os seus jogadores, independentemente das qualidades demonstradas inicialmente. Eles, por sua vez, se entregavam completamente e progrediram. Eis o que Vodden disse sobre 2 jogadores novos ao chegarem a UCLA. Observei cada um, a fim de ver como jogavam, e pensei, meu Deus, se esse camarada puder dar uma contribuição ao nosso jogo, é porque nossa equipe deve ser mesmo muito ruim. Mas o que eu não via era o que aqueles rapazes tinham dentro de si. Ponto 62 ambos deram absolutamente tudo o que eram capazes de dar, e se tornaram titulares, sendo um deles o pivô de uma das equipes campeãs nacionais. Vodden respeitava igualmente todos os jogadores. Há um costume de não se usarem mais os números das camisas de alguns grandes jogadores, em homenagem à categoria deles. Enquanto Vodden foi técnico, nenhum número deixou de ser usado, embora ele tivesse contado com alguns dos melhores atletas de todos os tempos, como Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton. Mais tarde, quando os números deles foram retirados das camisas da equipe, ele discordou. Outros jogadores também usaram aqueles números. Alguns deles deram tudo de si. A camisa e o número nunca pertencem a apenas um jogador, por mais extraordinário ou grande bastro que ele possa ter sido. Isso vai contra o próprio conceito de equipe. 63 espere um pouco. O negócio dele era ganhar jogos. Não será sensato usar os jogadores de talento e dar menos importância aos de segunda classe? Bem, ele não os fazia jogar de maneira igual, mas dedicava-se a todos da mesma forma. Por exemplo, ao receber um novato no mesmo ano em que Bill Walton chegava, disse-lhe que nas partidas oficiais ele não entraria na quadra com muita frequência, por causa de Walton, mas prometeu-lhe, quando você terminar o curso na universidade, conseguirá um contrato profissional. Você será muito bom. Ponto 64 no terceiro ano, esse jogador rivalizava com Bill Walton nos treinos, e ao profissionalizar-se foi escolhido como estreante do ano em sua liga. Preparar jogadores para a vida. Seria Vodden um gênio, um mágico capaz de transformar jogadores medíocres em campeões? Na verdade, ele confessa que, em termos de táticas e estratégias do jogo de basquete, não se considerava mais do que mediano. O que sabia fazer bem era analisar e motivar seus jogadores. Com essa capacidade, ele conseguia ajudá-los a realizar seu potencial, não somente no basquete, mas também na vida, coisa que para ele era ainda mais recompensadora do que ganhar os jogos. Os métodos de Vodden funcionavam? Sem falar nos 10 títulos de campeão, temos o testemunho de seus pupilos, nenhum dos quais menciona armas de fogo. Bill Walton, que entrou para o Hall da Fama. Claro, a verdadeira competição para a qual ele nos preparava era a vida. Ele nos ensinava os valores e as características que podiam fazer de nós não apenas bons jogadores, mas também boas pessoas. Ponto 65 Denny Crum, técnico de sucesso. Não posso imaginar o que teria sido minha vida se Vodden não tivesse sido meu farol. À medida que passam os anos, mais o aprecio, e só posso rezar para que eu consiga ter tanta influência nos jovens quanto ele teve sobre mim. Ponto 66. Kareem Abdul-Jabbar, do Hall da Fama. A sabedoria do técnico Vodden teve profunda influência sobre mim como atleta. Porém, ainda mais influência como ser humano. Ele é responsável, em parte, pela pessoa que sou hoje. Ponto 67 Vejam esta história. Era o momento da vitória. Ponto 68 A UCLA acabará de vencer seu primeiro campeonato nacional. Vodden, no entanto, estava preocupado com Fred Salguer, jogador que havia iniciado todos os jogos e tiveram um ano brilhante até aquela final do campeonato. O jogo não estava indo bem, e ao piorar cada vez mais, Vodden achou que precisava mexer na equipe. Tirou Fred. O substituto jogou muito bem, e Vodden deixou na quadra até que o jogo estivesse praticamente ganho. A vitória representava o auge da realização. Não apenas a UCLA conquistar o primeiro campeonato universitário nacional, vencendo a equipe de Duke, mas terminava a temporada com 30 vitórias. Nenhuma derrota, mas a preocupação de Vodden com Fred diminuía sua euforia. Ao sair da coletiva de imprensa, o técnico foi procurá-lo. Ao abrir a porta do vestiário, o jogador o esperava. Técnico, quero que o senhor saiba que eu compreendo. O senhor tinha de deixar Doug na quadra, porque ele estava jogando muito bem, e eu não. Eu queria muito jogar, mas compreendo. E se alguém disser que me zanguei, isso não é verdade. Estou decepcionado, sim, mas não brabo. E fiquei muito feliz por Doug. Há muitos técnicos, diz Vodden, que ganharam campeonatos trabalhando como ditadores, entre os quais Vince Lombardi e Bob Knight. Eu tinha uma filosofia diferente. Para mim, preocupação com os jogadores, compaixão e consideração sempre foram altíssimas prioridades. 69 Leiam novamente a história de Fred Salguer, e digam-me se, nas mesmas circunstâncias, Bob Knight teria corrido ao encontro de Daryl Thomas para consolá-lo. E se Knight teria permitido a Thomas buscar dentro de si seu orgulho, sua dignidade e sua generosidade em um momento de decepção. Qual é o inimigo, o sucesso ou o fracasso? Pat Summitt foi técnica da equipe de basquete feminino da Lady Vols, do Tennessee. 70 Ela treinou para 8 campeonatos nacionais. Não começou a carreira com a atitude filosófica de Vodden. Inicialmente sua atuação era mais parecida com a de Knight. Cada vez que a equipe perdia, ela não se conformava. Continuava a viver a derrota, remoendo-a até a morte e torturando a si mesma e ao time. Depois evoluiu chegando a uma relação de amor e ódio com as derrotas. Emocionalmente, ainda se sente mal, mas gosta do que a perda de uma partida provoca. Obriga todos, jogadores e técnicos, a aperfeiçoar o jogo. O sucesso é que se tornou inimigo. Vodden chamava isso de estar contaminado pelo sucesso. 71 Pat Riley, ex-técnico da equipe campeã profissional dos Lakers de Los Angeles. Falava de doença do eu pensar que você é o sucesso, esquecendo a disciplina e o trabalho que o fizeram chegar ao sucesso. 72 Summitt explica. O sucesso nos amolece, transforma a pessoa mais ambiciosa em complacente e descuidada. 73 Summitt dizia isso depois de Tennessee ganhar 5 campeonatos nacionais, porém somente um deles na condição de favorita. Em todas as demais ocasiões, fomos surpreendentemente vencidas. Perdemos 4 ou 5 títulos que as previsões diziam que deveríamos vencer. Depois de ganhar o campeonato de 1996, o time ficou condescendente. As jogadoras mais velhas já eram campeãs nacionais, e as mais novas esperavam ser levadas à vitória simplesmente por estar na equipe de Tennessee. Foi um desastre. Começaram a perder, e a perder feio. Em 15 de dezembro foram esmagadas por Stanford em seu próprio território. Poucos jogos depois foram novamente arrasadas. Já acumulavam 5 derrotas, e ninguém mais acreditava nelas. A técnica da equipe da Carolina do Norte, procurando consolar Summitt, disse-lhe, bem, aguente até o ano que vem. 74 A HBO tinha ido ao Tennessee para filmar um documentário, mas os produtores começaram a procurar outra equipe. Até mesmo as assistentes da técnica já achavam que não conseguiriam chegar ao torneio eliminatório final para o título. Assim, antes do jogo seguinte, Summitt ficou reunida com a equipe durante 5 horas. Naquela noite, jogaram contra a Wood Dominion, a segunda colocada nacionalmente. Pela primeira vez naquela temporada, empenharam-se a fundo, mas perderam novamente. Foi arrasador. Tinham investido, se esforçado e mesmo assim perderam. Algumas jogadoras soluçavam tanto que mal conseguiam falar e respirar. Levantem a cabeça, disse Summitt. 75 Se vocês se dedicarem assim todas as vezes se lutarem dessa maneira, eu digo, eu prometo, que em março estaremos nas eliminatórias. 2 meses depois, Tennessee sagrou-se campeã nacional. Conclusão, cuidado com o sucesso. Ele pode levar as pessoas a um mindset fixo. Venci porque tenho talento, portanto continuarei vencendo. O sucesso pode contaminar uma equipe, como pode contaminar um indivíduo. Alex Rodrigues, o astro do beisebol, não foi contaminado pelo sucesso. A gente nunca permanece sendo o mesmo, diz ele. 76 Ou vamos em uma direção ou vamos em outra. Falso mindset de crescimento.
Tenho visto muitos pais, professores e técnicos esportivos aplicarem os conceitos do mindset de crescimento das mais espetaculares formas, com resultados maravilhosos. Usando os princípios do mindset, muitas escolas e equipes esportivas têm chegado ao topo e reconhecidas por sua extraordinária cultura de aprendizagem e trabalho de equipe e por suas excepcionais conquistas. Desnecessário dizer, é extremamente gratificante. Então, uns 2 anos atrás, minha colega australiana, Susan McKee, relatou que vira um surto de falso mindset de crescimento. Não sabia do que ela estava falando. Na verdade, fiquei um pouco irritada. Não seria um mindset de crescimento uma ideia muito simples e direta? Por que alguém teria um falso mindset de crescimento se pudesse ter um real? Mas ela havia plantado a semente, e quando fui analisar meu estudo logo percebi do que ela falava. Alguns pais, professores e técnicos estavam sem dúvida confundindo as ideias do mindset. E de repente, fiquei decidida a entender seus equívocos e descobrir como corrigi-los. Então, vamos dar uma boa olhada em A. O que é um mindset de crescimento e o que não é. B. Como alcançá-lo. E C. Como transmiti-lo aos outros. O que é um mindset de crescimento e o que não é. O mindset de crescimento tem a ver com pessoas que acreditam que podem desenvolver suas habilidades. Simples assim. Pode ter suas muitas repercussões, mas essa é sua essência. No entanto, muitas pessoas projetam nele um significado diferente. Equívoco 1. Muitas pessoas pegam o que gostam em si mesmas e chamam isso de mindset de crescimento. Se elas têm uma mente aberta ou flexível, dizem que têm mindset de crescimento. Frequentemente ouço pessoas chamando isso de mindset aberto. Mas há uma diferença entre ser uma pessoa flexível ou ter a mente aberta e ser dedicada ao desenvolvimento do talento. E se as pessoas se afastam do verdadeiro significado do mindset de crescimento, se afastam de seus benefícios. Podem gozar de suas próprias capacidades incríveis, mas nunca poderão fazer o trabalho duro de desenvolver suas capacidades ou a de seus filhos e alunos. Equívoco 2. Muitos acreditam que o mindset de crescimento se refere apenas ao esforço, especialmente ao elogio pelo esforço. Falei anteriormente sobre como elogiar o processo de engajamento das crianças, seu trabalho duro, suas estratégias, seu foco, sua perseverança pode estimular um mindset de crescimento. Dessa forma, crianças aprendem que o processo em que se engajaram traz progresso e aprendizagem, e que sua aprendizagem não flui de forma mágica a partir de alguma habilidade inata. A primeira coisa importante a lembrarmos aqui é que o processo inclui mais do que apenas esforço. Certamente queremos que as crianças apreciem os frutos de seu trabalho duro, mas também queremos que entendam a importância de tentar novas estratégias quando a que estão usando não está funcionando. Não queremos apenas que tentem com mais vigor a mesma estratégia ineficaz, e queremos que peçam ajuda ou a contribuição dos outros quando for necessário. Esse é o processo que queremos que apreciem, trabalho duro, tentando novas estratégias e buscando contribuições. Outra armadilha é elogiar o esforço, ou qualquer parte do processo que não foi feito. Mais de uma vez, pais me disseram, elogiei o esforço do meu filho, mas não funcionou. Imediatamente perguntei: seu filho realmente se esforçou? Bem, não realmente, vem a resposta envergonhada. Nunca devemos imaginar que elogiar um processo que não aconteceu trará bons resultados. Mas um problema ainda mais preocupante para mim é o fato de alguns professores e técnicos estarem usando o elogio ao esforço como um prêmio de consolação quando as crianças não estão aprendendo. Se alunos se esforçam e fazem pouco ou nenhum progresso, podemos, claro, reconhecer seu esforço, mas nunca devemos nos contentar com o esforço que não gera benefícios. Precisamos descobrir por que aquele esforço não é eficaz e orientá-los em direção a outras estratégias e recursos que possam ajudá-los a retomar a aprendizagem. Recentemente alguém me perguntou: o que não deixa você dormir à noite? Eu respondi: o receio de que a noção de mindset seja usada para fazer crianças se sentirem bem quando não estão aprendendo, exatamente como o fracassado movimento da autoestima. O mindset de crescimento se destina a ajudar as crianças a aprender, não a encobrir o fato de que não estão aprendendo. Enfim, quando as pessoas percebem que sou a pessoa do mindset, muitas vezes dizem: ah, sim, louvado seja o processo, não o resultado, certo? Bom, não é bem assim. Esse é um equívoco muito comum. Em toda a nossa pesquisa sobre elogio, sem dúvida elogiamos o processo, mas o vinculamos ao resultado, ou seja, à aprendizagem, ao progresso ou às conquistas da criança. Crianças precisam entender que o engajamento no processo as ajudou a aprender. Há pouco tempo, uma mãe me contou como era frustrante não poder elogiar a filha quando esta fazia alguma coisa maravilhosa, pois só poderia elogiá-la quando estivesse se esforçando. Não, não, não. Claro, você pode valorizar as realizações maravilhosas de seus filhos, mas depois vincule-as ao processo no qual se engajaram. E lembre-se de que não temos sempre que elogiar. Ter curiosidade sobre o processo da criança e apenas mostrar interesse também é importante. Equívoco 3. O mindset de crescimento é igual a dizer às crianças que elas podem fazer tudo. Muitas vezes ouvi educadores dizerem: sempre tive um mindset de crescimento. Sempre disse aos meus alunos: vocês podem fazer qualquer coisa. Poucas pessoas acreditam no potencial das crianças tanto quanto eu, ou anseiam por vê-las cumprirem sua enorme promessa. Mas isso não acontece simplesmente pelo fato de lhes dizer: vocês podem fazer qualquer coisa. Acontece quando os ajudamos a adquirir habilidades e encontrar recursos que os façam progredir em direção a seus objetivos. Caso contrário, são palavras tranquilizadoras vazias. Depositam o ônus inteiramente no aluno e podem fazer com que ele se sinta um fracassado se não alcançar seus objetivos. Uma palavra final sobre depositar o ônus no aluno: é de partir o coração saber que alguns educadores e técnicos repreendem crianças por terem mindset fixo, gritam com elas ou as criticam por não demonstrarem qualidades do mindset de crescimento. Observe que esses adultos estão se isentando da responsabilidade, não apenas do ensino do mindset de crescimento, mas também da aprendizagem da criança. Não posso ensinar a esse aluno. Ele tem mindset fixo. Sejamos muito claros aqui. Nós, como educadores, devemos levar a sério a nossa responsabilidade de criar ambientes favoráveis ao mindset de crescimento, nos quais as crianças se sintam seguras, entendam que acreditamos em seu potencial de desenvolvimento e saibam que estamos totalmente dedicados a colaborar com elas em sua aprendizagem. Nossa função é ajudar as crianças a prosperar e não encontrar razões por que não conseguem. Como desenvolver um verdadeiro mindset de crescimento? Você não adquire um mindset de crescimento por proclamação. Você se move em sua direção como se fosse uma jornada, porque o mindset de crescimento ganhou força e se tornou a forma correta de pensar cada vez mais pessoas alegam tê-lo. Talvez faça sentido. Não queremos nos ver como pessoas esclarecidas que ajudam crianças a desenvolver todo o seu potencial. Um renomado educador me disse que havia se tornado politicamente incorreto para educadores até mesmo falar, e talvez até mesmo pensar, sobre ter um mindset fixo em qualquer área. E um diretor de escola me disse que recentemente, quando fazia pequenas sugestões a uma professora, ela olhou para ele indignada e disse: você está insinuando que eu tenho um mindset fixo? Embora para simplificar eu tenha dito que algumas pessoas têm um mindset de crescimento e outras têm um mindset fixo. Na verdade, todos nós somos uma mistura dos dois. Não há como negar. Às vezes estamos em um mindset e em outras estamos em outro. Então nossa tarefa se torna entender o que desencadeia nosso mindset fixo. Quais são os eventos ou situações que nos levam a um lugar onde sentimos, ou outras pessoas, que nossas habilidades são fixas. Quais são os eventos ou situações que nos
Levam ao estado de julgamento em vez de desenvolvimento? O que acontece quando nossa persona de mindset fixo se revela, o personagem dentro de nós que nos faz evitar desafios e nos repreende quando fracassamos em algo? Como nos sentimos? O que isso nos faz pensar e como nos faz agir? Como esses pensamentos, sentimentos e ações afetam a nós e aqueles que nos rodeiam? E mais importante, o que podemos fazer ao longo do tempo para que essa persona não interfira no nosso crescimento e no dos nossos filhos? Como podemos convencer essa persona com mindset fixo a aceitar os objetivos que brotam de nosso mindset de crescimento? Responderei a essas perguntas no final do capítulo, quando analisaremos o processo de mudança pessoal. O que enfatizarei aqui é que é uma longa jornada, que precisa de empenho e persistência. Mas, uma vez que reconheçamos que todos temos mindsets fixos recorrentes, podemos falar uns com os outros abertamente. Podemos falar sobre nossa persona de mindset fixo quando ela se revela, como nos afeta e como aprendemos a lidar com ela. E assim, perceberemos que temos muitos companheiros de viagem na nossa jornada. Como transmitir um mindset de crescimento? Você poderia pensar que, uma vez que adultos têm um mindset de crescimento mais presente, eles automaticamente o passariam para as crianças. É o que nós pensamos, mas não o que descobrimos. Muitos adultos não transmitem seus mindsets de crescimento. Como é possível? Vamos começar olhando para os resultados. Em uma série de estudos, pesquisadores observaram os mindsets de pais e filhos. Em cada caso, muitos pais tinham um mindset de crescimento, mas não estavam transmitindo aos filhos. Em outros estudos, pesquisadores observaram os mindsets de professores e seus alunos. Em cada caso, muitos professores tinham um mindset de crescimento, mas não o passavam para seus alunos. Alguma coisa estava acontecendo. Claro que é possível que alguns desses pais e professores tivessem um falso mindset de crescimento. Mas além disso, descobrimos uma coisa fascinante. Os mindsets dos adultos estão em suas cabeças e não são diretamente visíveis para as crianças. As ações visíveis dos adultos falam muito mais alto, e é isso que as crianças estão captando. Infelizmente, essas ações muitas vezes não se alinham com o mindset de crescimento da cabeça dos adultos. Então, que ações transmitem os diferentes mindsets? Em primeiro lugar, sem surpreender, o elogio ponto 77 ou elogio dos pais molda os mindsets da criança. É interessante que isso não esteja necessariamente alinhado com os mindsets dos pais. Mesmo pais com mindset de crescimento podem se flagrar elogiando as habilidades de seus filhos e negligenciando focar no processo de aprendizagem. Pode ser difícil mudar a ideia de que dizer às crianças que elas são inteligentes ajuda a construir sua confiança. Em segundo lugar, a forma com que os adultos reagem aos erros e fracassos das crianças. Ponto 78. Quando uma criança tem um problema e os pais reagem com ansiedade ou preocupação sobre sua capacidade, estimulam mais o mindset fixo na criança. Os pais podem tentar maquiar o fracasso do filho, mas o próprio ato de fazê-lo pode acabar transmitindo que errar é um problema. Assim, embora os pais possam ter um mindset de crescimento, também podem mostrar preocupação sobre a confiança ou moral do filho quando a criança tropeça. São os pais que reagem aos problemas com interesse e os tratam como oportunidades para o aprendizado que estão transmitindo um mindset de crescimento a seus filhos. Esses pais consideram as adversidades coisas boas que devem ser adotadas e que adversidades devem ser usadas como uma plataforma para o aprendizado. Encaram o problema de frente e falam aos filhos sobre os próximos passos para a aprendizagem. Em outras palavras, todos os dias os pais estão ensinando aos filhos se erros, obstáculos e adversidades são coisas boas ou ruins. Os pais que os tratam como coisas boas são mais propensos a transmitir para os filhos um mindset de crescimento. Em terceiro lugar, transmitir um mindset de crescimento abrange perceber se professores estão ensinando para que haja compreensão ou simplesmente pedindo aos alunos que memorizem fatos, regras e procedimentos. Ponto 79. A pesquisa está mostrando que, quando professores se preocupam com um entendimento mais profundo e trabalham para que os alunos o alcancem, esses alunos ficam mais propensos a acreditar que suas habilidades podem ser desenvolvidas. Um estudo mostrou que, quando professores de matemática ensinavam no sentido de uma compreensão conceitual, davam feedback que aprofundava o entendimento dos alunos, depois permitiam que estes revisassem seu trabalho para experimentar e mostrar seu entendimento mais profundo e mostrassem uma compreensão mais profunda. Seus alunos se moveram em direção a um mindset de crescimento em matemática. Eles acreditaram que poderiam desenvolver sua capacidade matemática básica. Por outro lado, quando professores pensavam a matemática apenas como um conjunto de regras e procedimentos para memorizar, podiam enfatizar a importância do esforço e da persistência. Mas os alunos não conseguiam sentir suas habilidades se desenvolvendo e não se moviam em direção a um mindset de crescimento. A propósito, muitos desses professores usaram as palavras mindset de crescimento em suas turmas, mas seus métodos de ensino, suas ações, não o estimulavam em seus alunos. Outros estudos apresentaram um quadro semelhante. 81. Alunos do ensino médio falavam sobre seus professores de matemática. Alguns disseram que, quando estavam travados, seus professores se sentavam com eles e diziam coisas como: mostre para mim o que você fez. Vamos tentar entender como você está pensando e então descobrir o que devemos tentar em seguida. Os alunos que foram tratados assim como se o entendimento fosse de vital importância e pudesse ser alcançado com o apoio do professor, se moviam em direção a um mindset de crescimento em matemática. No entanto, neste momento de testes altamente disputados, muito ensino está enfatizando a memorização de fatos, regras e procedimentos para assegurar que os alunos se saiam bem nos testes de altíssima importância. Como temos observado, essa atitude pode promover mais mindsets fixos e talvez, ironicamente, minar o desempenho dos alunos nesses testes. Não há nada como o aprofundamento do aprendizado para gerar bons resultados. Infelizmente, nessa atmosfera, muitos estudantes estão associando a aprendizagem à memorização. Tenho ouvido de muitos pesquisadores e educadores que estudantes de todas as classes econômicas estão se tornando cada vez mais incapazes de compreender a diferença entre memorizar fatos, regras e procedimentos e verdadeiramente entender os conceitos subjacentes ao conteúdo. Além de ser uma má notícia para o mindset de crescimento, tem também implicações preocupantes para a nossa nação. Grandes contribuições para a sociedade nascem da curiosidade e da compreensão profunda. Se estudantes já não reconhecem e valorizam a aprendizagem aprofundada, de onde virão as grandes contribuições do futuro? Inicialmente, ficamos surpresos ao perceber que muitos adultos com mindset de crescimento não estavam transmitindo. Porém, a moral da história é que pais, professores e técnicos transmitem um mindset de crescimento não pela crença que carregam em suas mentes e sim pela incorporação do mindset de crescimento em suas ações. A forma como elogiam, conduzindo a processos que levem ao aprendizado, a forma com que encaram as adversidades, como oportunidades para o aprendizado e a forma com que focam na compreensão aprofundada, como objetivo do aprendizado. Nosso legado. Como pais, professores ou técnicos esportivos, as vidas humanas confiadas a nós são nossa responsabilidade e nosso legado. Agora sabemos que o mindset de crescimento tem um papel-chave a desempenhar para nos ajudar a cumprir nossa missão e ajudar nossos discípulos a realizar seu potencial. Desenvolva seu mindset. Cada palavra e ato de um pai ou de uma mãe com um filho envia uma mensagem. Amanhã, preste atenção no que você diz a seus filhos e trate de entender as mensagens que está enviando.
São mensagens que dizem, você tem características permanentes, e eu as estou julgando, ou dizem, você é uma pessoa em formação, e estou interessado em seu desenvolvimento? Como você faz elogios? Lembre-se de que elogiar a inteligência ou o talento de uma criança, embora seja tentador, manda uma mensagem de mindset fixo. Torna mais frágeis a confiança e a motivação delas. Em vez disso, trate de focalizar os processos que utilizaram, suas estratégias, esforço ou escolhas. Pratique elogiar os processos em suas interações com seus filhos. Observe-se e ouça-se quando seu filho faz uma coisa errada. Lembre-se de que a crítica construtiva é uma informação que permite à criança consertar alguma coisa. Não é uma informação que simplesmente rótula ou desculpa a criança. No fim de cada dia, anote as críticas construtivas e os elogios do processo que tiver feito a seus filhos. Os pais frequentemente estabelecem objetivos para as crianças procurarem atingir. Lembre-se de que ter talento nato não é um objetivo, mas expandir a capacidade e o conhecimento é. Preste muita atenção aos objetivos que estabelecer para seus filhos. Se você for professor, lembre-se de que abaixar os padrões não aumenta a autoestima dos alunos. Elevar os padrões tampouco, a menos que os estudantes tenham os meios para alcançá-los. O mindset de crescimento nos fornece uma maneira de estabelecer padrões elevados e permitir que os alunos os atinjam. Procure apresentar os pontos da matéria numa estrutura construtiva, dando aos estudantes informação sobre o processo. Acho que você gostará do resultado. Você costuma pensar em seus alunos mais lentos como crianças que jamais conseguirão aprender bem? Eles se consideram permanentemente burros? Em vez disso, procure imaginar por que eles não compreendem, e quais as estratégias de aprendizado que não possuem. Lembre-se de que os grandes professores acreditam em crescimento do talento e do intelecto, e são fascinados pelo processo de aprendizado. Você é um técnico esportivo com mindset fixo? Pensa principalmente em sua própria história profissional e em sua reputação? É intolerante aos erros? Procura motivar seus jogadores por meio de julgamentos? Talvez seja isso que está travando seus atletas. Procure usar o mindset de crescimento. Em vez de exigir jogos sem erros, peça entrega total e esforço total. Em vez de julgar os atletas, dê a eles o respeito e o apoio de que necessitam para se desenvolver. Como pais, professores e técnicos esportivos, nossa missão é desenvolver o potencial das pessoas. Vamos utilizar todas as lições do mindset de crescimento e tudo mais que for possível para realizar essa missão. Caramba, uau, que incrível. Então, ele traz algo aqui importante, né? Você ter um mindset, ou seja, seu pensamento setado no lugar flexível, não fixo, né? Não significa necessariamente você educar o seu filho ou o seu aprendiz da mesma forma, ou conseguir transmitir, são coisas distintas. E, por outro lado, eu penso que isso depende também um pouco do outro lado, da própria pessoa, né? Da natureza dessa própria pessoa. Acho que é um pouco isso. Queridos, alguém quer fazer alguma consideração, trazer alguma pergunta? Nós vamos finalizar o dia aqui e amanhã a gente lê o último capítulo e as notas são mais 30 e poucas páginas. Tá? Nós vamos até 206, usa Solange amanhã. Tá? Alguma consideração final? Não? Joramar? Brasília? Priscila? Usa Solange? Bom dia. Bom dia. E aí, Joramar? Não? Nada? Silêncio é uma prece? Tem hora que eu fico cansado, que na minha impressão ele tá falando a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo. Não sei se vocês sentem isso. Mindset fixo, mindset. Ele está falando a mesma coisa o tempo todo. O tempo todo. Aí... Isso. Mas falando a mesma coisa em aspectos diferentes. Está falando a mesma coisa tá bom. Então... em aspectos diferentes. Então, como foi a sua educação? Como você usou isso? Como é que foi isso na escola? Como é que é usar isso com o outro? Então, ele está falando a mesma coisa, mindset fixo e flexível, mas em diferentes aspectos. Certo, tá bom. Gratidão. De nadão. De nadão, Juramar, Juramar. Mais alguém? É a criação dos nossos filhos, que é a educação que nós passamos para eles, que complica. Você já sabe o que eu vou falar para você, não sabe? Sabe? Então, despluga isso aí antes de falar, porque senão não dá para escutar nada.
a criação de nossos filhos, das crianças, não só nossos filhos, das crianças educadoras na escola, o que eles recebem aí de estímulo e de desenvolvimento é muito preocupante por causa da preparação deles para a vida adulta. E continuam crianças, mesmo adultos, aí é onde que a gente tenta passar muito daquilo que a gente recebeu de nossos pais ou dos professores, das pessoas que participaram da nossa infância. E o que eu me sinto, parece que eu estou sempre culpada que está faltando algo que eu tenho que passar para meus filhos. E essa mindset de crescimento é mudar a mentalidade do que eu recebi e passar e estar evoluindo. Como hoje as filhas falam, nossa, mãe, você está bem atual, está mudando, está crescendo. Quer dizer, eles já estão recebendo outras informações que eu tinha passado antes e que eu ressignifiquei e estou mudando para eles. E para estar no nível de hoje deles como adultos, mas eu penso assim que é uma eterna transformação, né? Não só das crianças, mas de nós adultos também, sempre está evoluindo, crescendo, mesmo que você está com 40, 50, 70, 80 anos, estamos sempre em desenvolvimento. Atualização, se atualizando. Por isso a importância do mindset flexível. Se estiver fixo, isso não acontece. Essa atualização não acontece. Atualização física, mental, social, tudo. Tem que estar atualizando o tempo todo, o tempo todo. Ainda mais hoje, né? E as atualizações são diárias. A gente está tendo transformações diárias, todos os dias. Precisa estar ligado, precisa estar muito ligado, esperto, e atualizando e mudando, atualizando e mudando. É isso mesmo. Que bom que você tenha recebido esse feedback dos seus filhos, porque você está no top do top. Você está recebendo a humanidade, isso tudo que nós estamos falando aqui, a humanidade vai estar utilizando na forma global daqui 50 anos. A humanidade não tem nem noção de tudo isso que nós estamos falando aqui. Isso de forma geral. O que nós estamos falando é o top do top das coisas. Isso é uma coisa que vocês precisavam ter noção. O que a gente lida aqui, que a gente lida com o Pablo, comigo, com players aí do mercado, é como se a gente estivesse num círculo de Platão, de Sócrates, de Einstein, dos grandes pensadores do mundo. Hoje, nós somos os grandes pensadores do mundo. As pessoas não se tocam disso. Como as pessoas naquela época também não se tocavam, que eles estavam criando uma revolução e que aquilo que eles estavam fazendo no começo do século passado, iria se tornar base de um novo mundo. O que nós falamos aqui é a base de um novo mundo. E as pessoas não têm noção disso. Não tem noção disso. O círculo que nós estamos envolvidos, nós estamos falando de Pierre Rivaio, nós estamos falando de Roberto Crema, nós estamos falando de Jean-Yves Leloup, nós estamos falando, cara, nós estamos falando de grandes pensadores. Nós estamos falando sobre a origem do universo como um todo, de uma forma laica e ampla, de uma nova sociedade que está vindo. Sabe o movimento da bossa nova, da tropicália, entende? Que as pessoas não tinham noção o que ia ser a bossa nova e a tropicália. É isso que nós estamos vivendo, que nós estamos inserindo. Nós estamos construindo uma nova sociedade que vai ser falada daqui 50 anos. Como saber se seus filhos estão fixos, flexíveis?
A Priscila pergunta. É boa pergunta isso, Priscila. Se eles estão aptos e abertos a pensar, se eles são questionadores, ou se eles ficam firmando e reafirmando aquilo que eles já sabem. Se eles ficam firmando, entendeu, conceitos filosóficos, religiosos, políticos, sociais, firmando e reafirmando, né, esses conceitos, está fixo, não está flexível, né? Se eles não fazem perguntas e sim afirmações, está fixo. A pessoa que está flexível, ela faz perguntas, ela questiona as coisas, ela está aberta às mudanças. Assim que se vai poder estar anotando. Foi uma pergunta interessante essa. Assim é. Ok, amados. Então, tá tudo bem. Fazem em média 50 perguntas por minuto. Crianças de 5 anos deve ter. Seus filhos, pelo que eu estou entendendo, deve ter, sei lá, 3, 4, 5 anos. Porque é isso. Eles estão abertos. Você não vai ter uma criança, entende, com 3, 4 anos fechada. Dificilmente. A não ser que ela seja muito introvertida, etc. Mas, normalmente, começa, né, no é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, aí começa a estruturar o ego. Por que isso? Por que aquilo? Vamos aonde? O que está fazendo? Por que fizemos isso? Por que fizemos aquilo? E isso vai de 5 a mais ou menos 8 anos. 4, 5 anos até uns 7, 8 anos. 9 anos é a idade da mudice. Aí, uma hora, eles sacam que eles não precisam compartilhar o que eles pensam. Isso é de forma irracional, não é racional, mas eles sacam. Eu não preciso falar o que eu penso, porque até um determinado momento, eles falam tudo o que eles pensam. E aí você sabe o que eles estão pensando, o que eles são, o que está acontecendo. Aí, uma hora, fecha na casinha. Eu não preciso falar o que eu penso. E aí você tem que começar a extrair de uma outra forma. E estimular. A leitura começa a se estimular desde pequeno, com o gibizinho fazendo totô, entendeu? Deitando para dormir e lendo. E fazendo que ele leia uma frase. É aí que você vai estimular. As perguntas é a mesma coisa. Estimular a fazer perguntas. Fazer perguntas para eles. É assim que você estimula. Por que isso? Ele vai ver você perguntando e vai imitar a pergunta. Entendeu? Por que aquilo? Por que isso? Como assim? O que é isso daqui? Estimular eles a perguntarem. Então, minhas filhas vinham, por exemplo, com nota, né? Sei lá, estava lá fazendo química. Ou não química, foi antes. Então, português, por exemplo. Né? Olha aqui, tirei 10, etc. Papá, eu olhava e falava assim, bom, que ótimo que você tirou 10, que bom. Significa que você está estudando, etc. Mas o que é que você está aprendendo aí? Deixa eu ver. Eu estou aprendendo os pronomes pessoais, etc. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, é isso? É, papai, é isso aí. Né? Então, e quem que inventou os pronomes pessoais? Da onde vem? Como assim, da onde vem, papai? Da onde vem os pronomes pessoais? Por que que existe? Qual que é a conexão deles com os advérbios, com os verbos? Eu não sei. Eu falei, então, o que você tem que fazer? Perguntar para o seu professor. Qual que é a origem dos pronomes? Por que chama pessoal e não impessoal? Você entendeu? Você tem que encher de perguntas esses professores. É um estímulo. Tem que estimular. Né? Senão depois cristaliza. Aí fica tentando, entendeu? Mudar o filho com 38 anos, entende? Aí não vai mudar. Ser filho com 30 anos, você não vai mudar. Esquece. Minha filha com 27, entende? 25. Estão tudo cristalizadas, moldadas. Você pode ajudar a facilitar elas destravarem. Mas você não vai mais moldar. Está moldado já.
O molde se dá na primeira e segunda infância, principalmente na primeira infância, depois é só correção. E eles vão aprender uma série de coisas por eles, por tentativa e erro. E tem drives que eles não vão se livrar nunca mais. Estão inseridos ali, como você. Faz parte da sua encarnação. Foi instalado. Tem uma fase de 28 a 35 anos, em que o ser humano faz essa revisão. Ele saca que ele opera por meio do modelo dos pais. E aí ele começa a trocar esse modelo, como trocar de pele. Então ele olha e fala, não quero mais esse modelo. Joga, pega outro. Simples assim, na história. Não, eu não opero assim, vou operar assado. Ontem minha filha falou isso, estava conversando com ela sobre isso. Falei, nossa, eu estou vendo você com um monte de padrão da mamãe e do papai aqui, etc., que você modelou, é muito legal. Tá? E ela falou assim, eu estou questionando com o Matheus, que é o namorado. Isso, porque eu olho e ele fala assim, mas eu não faço isso assim. Eu faço assado. E ela dizendo, e eu fiquei questionando, por que eu não faço assado, eu faço assim? Ela falando, eu falei, você faz assim, você sabe, porque você modelou do papai e da mamãe. Mas por que eu não posso fazer assado? Posso fazer assado. E não preciso deixar de fazer assim. Então, começa a ser flexível, começa a entrar em contato com outros padrões e outros modelos, e abandonar, querer instalar outros modelos, outros drivers na história. Agora, o problema é que, às vezes, você fala, eu vou mudar esse padrão, vem uma mensagem. Esse não dá para você desinstalar. Esse não dá para desinstalar. Verdade, estou com 28 anos. É isso mesmo, vivia com as mesmas atitudes que a minha mãe. Hoje tenho as minhas próprias... Isso aí, exatamente. Isso todos nós, Priscila. Né? Isso tem a ver com a antroposofia, que estuda os setênios. Então, de 28 a 35, 35 a 42, são setênios, que nem nasce dente, que nem menstrua, ejacula, tarará. Então, você tem mudanças físicas e você tem mudanças energéticas que acontecem. É isso que a antroposofia estuda. Steiner, né? Da antroposofia. Então, você tem uma fase de 28 a 35, que é isso. Né? De você olhar e falar, eu vou fazer meus modelos, é esse lugar. Depois você vai ter uma revisão na revisão, de 35 a 42 anos. É um período longo, de 28 a 42 anos. De uma troca, de uma revisão, de uma revisão da revisão disso. Né? Até 42 anos. Aí começa uma fase espiritual. 42 anos começa uma fase espiritual da vida. Ah, queridos, quantas coisas. É como assim, você está com uma roupa que você gosta, está guardado, e você usa muito, depois faz um tempo, um dia você olha no teu guarda-roupa e fala assim, mas essa roupa parece que não cai mais bem comigo. Não está próprio para a minha idade. E isso a gente vê às vezes pessoas de mais idade, quer dizer, usar uma roupa de menininha de 15. E já não está caindo bem mais no corpo. E nem como vestir, nem como... Então, se muda a cada fase desses setênios da sua idade. Passou um tempo, você tem que trocar o modelo, o estilo que você usa para o seu corpo, porque o seu corpo já não adequa e a mente também não se adequa àquilo. Então, e por isso que tem alguns que são fixos, que não muda nada. Continua usando a mesma roupa, entende? Esse é o mindset fixo. E isso é por isso que há muitas separações com 30, 33 anos. Porque é isso, entende? Olha e fala, vou mudar minha roupa. Aí está casado com alguém, entende? Aí fala assim, peraí, mas eu não casei com essa pessoa que usa essa roupa. Filho, mas eu vou usar essa roupa agora. Não, mas você não era essa roupa. Eu não era essa roupa. Nem eu sabia que roupa que era. Aquela roupa que eu usava não era minha roupa, era a roupa que papai e mamãe comprou, entendeu? Você comprou o papai e a mamãe, você não comprou eu. Eu sou isso aqui. E aí a pessoa olha e fala assim, mas esse eu não quero. E aí é um problema, porque se não se adequar a esse lugar, né, de olhar e falar assim, beleza,
não é aquilo, mas a alma continua a mesma, independente da roupagem. E aí se perde na aparência, se perde no modo operante ao invés de olhar a alma da história. E aí é um problema, entende? Então, vamos nos preparar para grandes mudanças e flexibilizar. Isso aí, Brasília, independente da idade. É isso aí. Queridos, um beijo na alma de vocês. A gente se vê amanhã, às 5h14 da manhã, o Liderança 514. Eu vou estar falando sobre criação. Essa semana eu estou falando sobre criação. Primeiro caminho, nada, tudo precisa ser criado dentro de você, primeiro. A ação criada, qual é a ação criada que você tem? O que você está criando para você, para o seu entorno e para a humanidade? É disso que estou falando. Você liderar essa sua ação criada, né? Semana que vem eu vou falar sobre inspiração. O que é inspiração? Como liderar a inspiração? Como você liderar a sua própria inspiração? Como você liderar a inspiração à sua volta? Semana que vem sobre inspiração. Amanhã eu finalizo a criação, tá bem? Depois a Aliança Ativa, Aliança 559, e a gente termina o livro. E me acompanhem lá no Instagram, eu estou deixando sempre uma mensagem, alguma coisa, e tem novidades vindo aí. Começaremos a operar no Twitter, também vamos operar no TikTok, vou fazer dancinhas no TikTok, estão cobrando isso. Luiz, tem que fazer dancinhas no TikTok. Tá bom, vou fazer dancinhas no TikTok. E aí é isso aí, queridos, tá bom? 7º capítulo da PNL hoje? 7º ou 6º PNL? 7º? Hã? Você está sem voz, Luzia Solange. Temos mais um capítulo de PNL. São 8 capítulos. Hoje, provavelmente, é o 6º capítulo, se eu não me engano, tá? É o 7º capítulo. 7º capítulo. 7º capítulo. 7 pessoas aqui, 7º capítulo. Setênio, tá tudo certo. Então, tá tudo numa playlist. São capítulos curtos de 4, 5 minutos no máximo. Tá incrível isso. Assistam e repassem isso. Programação neurolinguística tem tudo a ver com mindset, que é como você trocar a sua programação linguística. Tem tudo a ver com mindset, né? Então, tem 8 capítulos lá, hoje é o 7º, amanhã é o 8º, e começa uma nova série. Tá bom, queridos? Um beijo na alma de vocês. Sintam a bênção que já é o dia. Valeu!